Galera, chegamos aos 500 mil inscritos e eu só tenho a agradecer vocês. Valeu mesmo, pessoal. Bora continuar essa escalada e chegar aos 550 mil. Então já dá aquela força pro canal e se inscreve e deixa um gostei aqui embaixo para batermos a meta de 4.006 likes. E agora, bora lá. Em uma floresta conhecida como Floresta Perdida, um feiticeiro chamado Zagan, temido e odiado por todos, vive em um castelo onde no momento, uma elfa submissa pergunta para ele como ela vai ser eliminada. Na manhã anterior, nas redondezas do castelo, uma garota é atacada por um guarda. Desesperada, ela tenta se defender dando um tapa na cara do homem, mas isso faz a pele do rosto dele sair completamente. O homem pega uma faca e rasga a blusa da garota. Depois, ele diz que a pele do rosto dela é um ótimo catalisador de magia e se prepara para começar a tirar a pele da garota, que fica completamente apavorada. De repente, Zagan aparece e levanta o outro feiticeiro pela cabeça, questionando o que ele tá fazendo nos seus domínios. Na mesma hora, o homem larga sua arma no chão, percebendo que estava encrecado. Então ele tenta negociar, dizendo que os dois são feiticeiros e ele pode compartilhar os frutos da sua pesquisa, mas Zagan não demonstra interesse em qualquer tipo de feitiço que precise esfolar pessoas. Em seguida, Zagan esmaga o homem, o que deixa a garota ainda mais apavorada. Ela desmaia com a cena e o feiticeiro percebe que sua atitude provavelmente vai deixar ela traumatizada. Para resolver esse problema, Zagan usa o feitiço de rebobinar, que remove o sangue do rosto da garota e conserta sua blusa, assim como o rosto do agressor, para que ela pense que foi apenas um sonho. Nesse momento, Zagan nota uma cruz pendurada no pescoço da garota, o que indica que ela tá com a igreja, os autoproclamados apóstolos dos deuses e inimigos de todos os feiticeiros. Então ele decide transportar a garota em uma estrada da cidade, para que alguém possa encontrar ela. De repente, algo começa a interferir no seu feitiço de translocação, e por ser um território do Zagan, que possui barreiras de proteção por toda parte, ele percebe que se tratava do seu amigo, Barbatos. Ele perguntou o que Zagan tá fazendo e o feiticeiro explica que tá dando uma lição em um sujeito que tava fazendo barulho demais no seu quintal. Então um amigo diz que eles, sendo feiticeiros, só respeitam a própria busca pelo poder, e a vida e sustento das outras pessoas não são nada além de combustível, que eles tomam se bem quiserem. Em seguida, Barbatos repara na garota desmaiada e observa que ela tem uma boa quantidade de mana. Ele pergunta se seu amigo pretende usar ela como sacrifício, mas Zagan responde que feitiçarias desse tipo não fazem seu estilo. Depois, ele transporta a garota para o meio da estrada como estava fazendo antes de ser interrompido, e seu amigo reclama dele ter desperdiçado a mana. Então Zagan diz que vai dormir, porque ficou até tarde lendo livro de feitiçaria e pede para Barbatos voltar mais tarde, mas seu amigo lembra que basta ele ajustar seu cérebro com a adrenalina para acordar. Zagan não demonstra interesse nisso e diz que por Barbatos fazer essas coisas, que ele acabou ficando com cara de doente. Barbatos discorda e explica que foi até lá para contar uma novidade. Um dos arquidemônios, Marchocias, faleceu. Esse é um título dado a feiticeiros que ganham uma quantia enorme de mana pura, junto com a autoridade, comandar feiticeiros de posição inferior. Dos 13 arquidemônios, o que viveu mais tempo, tendo mais de 1 milênio de vida, faleceu recentemente. Barbatos percebe a curiosidade no rosto do amigo e continua, contando que vai acontecer um leilão no território de Marchocias, com as mercadorias do arquidemônio, que com certeza são valiosas para os feiticeiros. E assim, Zagan e Barbatos vão até Quianoides, o local que vai ocorrer o leilão, onde ele reclama do amigo ter ido visitar seu castelo só para pedir dinheiro emprestado para conseguir algo valioso no evento. Zagan então diz que se ele quem vai pagar, vai ficar com o que conseguir. Barbatos questiona, afinal foi ele que avisou sobre o leilão. Nesse momento, os dois passam por duas garotas e para convencer Zagan, Barbatos diz que em troca do dinheiro, ele pode ajudar o amigo a escolher algumas garotas. Porém, Zagan não demonstra muito interesse, porque para ele, as mulheres parecem encrenca. Em seguida, ele repara que os guardas parecem estar nervosos e Barbatos explica que é por conta dos sequestros de mulheres que têm acontecido recentemente, para serem usados em experimentos por feiticeiros. Zagan observa que essas ações são arriscadas, já que eles estão praticamente comprando briga com a igreja, e se pergunta se esses feiticeiros estão planejando invocar algo grande como um demônio de verdade. Perto do local, Barbatos pergunta se seu amigo não é suspeito de estar envolvido nos sequestros, e Zagan diz que não acha útil uma magia que funciona somente com sacrifícios. Barbatos ri e comenta que além disso, ele não pode estar envolvido, já que não tem amigos o suficiente para o ajudarem em um sequestro em série. Zagan se sente um pouco ofendido com o comentário de Barbatos, mas reconhece que ele realmente nunca pensou que amigos fossem uma necessidade. Chegando no leilão, Barbatos imediatamente reconhece outros feiticeiros, como Quimaris, a Lâmina Negra, Gremori, a Feiticeira, e o Valefor, a Aparição, sendo que os segundos nomes são como títulos para os feiticeiros. Barbatos explica para Zagan que os três são bem fortes, e são candidatos a 13º arquidemônio, para substituir a vaga do Mar
Marchocias, assim como ele próprio. Zagan pergunta quem decide qual feiticeiro vai assumir o lugar e Barbatos explica que aparentemente os 12 restantes vão debater a respeito. Enquanto os dois conversam, Grimoire nota a presença deles e pergunta para Kimaris quem é o cara de aparência doentia. Ele responde ser Barbatos, o Purgatório, enquanto ela demonstra conhecer Zagan, um feiticeiro sem título que por alguma razão acabou estando entre os candidatos aos arquidemônios. Nesse momento, o homem anuncia o lote final e mais notável do leilão, uma submissa que foi vendida para o arquidemônio Marchocias, mas teve o acordo cancelado devido ao seu falecimento e ficou disponível para encontrar um novo dono. Zagan deduz que Marchocias a escolheu como catalisadora quando o homem retira o capuz que estava tampando a submissa, revelando se tratar de uma elfa, uma raça lendária, que na mesma hora deixa o feiticeiro completamente apaixonado. O apresentador começa a apresentar a submissa exatamente como uma mercadoria, dizendo que os elfos estão mais próximos dos deuses e dos espíritos da natureza do que dos humanos, e que aquela elfa é extremamente rara e valiosa, porque possui cabelos naturalmente prateados e tem propriedades mágicas. E assim, depois de fazer a propaganda sobre a submissa, o homem abre o leilão, oferecendo 10 mil por ela, mas Zagan, apaixonado, oferece de cara 1 milhão de moedas de ouro, sem nem hesitar. Todos ficam chocados com aquele valor e Barbatos avisa que é um preço muito alto, até mesmo para uma elfa. Porém, Zagan o ignora, concentrado no encanto da bela elfa, que faz ele sentir que acabou de encontrar algo que nem sabia que estava procurando. Como ninguém demonstrou estar interessado em pagar um preço acima de 1 milhão, Zagan consegue a submissa. Ele se aproxima dela, mas como a garota não demonstra nenhuma reação, o feiticeiro se pergunta se ela tá bem ou se tá sob algum feitiço. Então Zagan nota uma corrente presa em seu pescoço e o anunciador explica que aquela é a coleira que mantém a sua mana presa, e sem isso, ela provavelmente fugiria, além de nenhum deles saber como removê-la. Depois, Zagan pergunta se ela tá consciente e o homem garante que ela tá preservada em seu estado natural, e assim o feiticeiro leva a submissa até o seu castelo. Porém, ele não tinha ideia do que dizer a ela e se arrepende de não ter pedido alguns conselhos pro seu amigo. Zagan pensa em comentar que o céu tá bonito, mas logo depois percebe que não é o ideal, já que o tempo tá horrível. Por conta disso, ele pensa em perguntar o que ela achou do castelo, mas também descarta a ideia, considerando que com certeza a elfa não teria uma boa impressão daquele lugar, cheio de objetos de sofrimento ou coisas do tipo, que pertenciam ao antigo dono do castelo. Como Zagan fica calado por muito tempo, a elfa decide tirar sua dúvida e perguntar como ela vai ser morta, para que possa se preparar melhor para a ocasião. Zagan fica em choque e rapidamente esclarece que precisa dela viva, mas isso faz a elfa entender que vai ter um fim lento e doloroso, devido aos objetos de tortura do castelo, o que faz o feiticeiro se arrepender de não ter limpado o local antes. Então Zagan finalmente consegue se apresentar e esclarece que não tem nenhum interesse em tortura. Porém, em seguida o cara fica sem palavras, por estar nervoso demais com a presença da garota e sem coragem de perguntar o seu nome. Novamente ela toma atitude por conta própria e se apresenta, explicando se chamar Nefélia. Zagan fica encantado com o nome da elfa e pergunta qual seria seu sobrenome, mas ela explica que não possui nenhum e se ele achar difícil pronunciar Nefélia, poderia chamar apenas de Nef. Zagan fica empolgado com a ideia de chamar a garota pelo apelido, mas em seguida se acalma e pergunta se é comum os elfos não terem sobrenome. A submissa nega e diz que isso aconteceu por ela ter sido uma criança amaldiçoada. Nefélia fica confusa do motivo das perguntas e decide esclarecer que ela nunca dormiu com ninguém, pensando que o feiticeiro estava preocupado com a eficiência dos experimentos, já que isso é algo que ela sabe que interfere. Porém, Zagan esclarece que não pretende usar ela em nenhum tipo de experimento, o que faz Nefélia perguntar por qual motivo ele a comprou, sem ter como dizer que se apaixonou pela garota em um leilão clandestino e por isso gastou toda a sua grana comprando ela. Ele simplesmente diz que ela não precisa saber quais foram seus motivos. Em seguida, o cara fica nervoso ao perceber que os dois vão estar morando debaixo do mesmo teto e diz pra Nefélia escolher qualquer quarto do castelo pra ela. Porém, a elfa continua confusa a respeito do seu fim e Zagan compreende. Afinal, ela foi capturada e vendida como submissa e provavelmente alguém disse que ela seria cobaia ou usada como sacrifício o tempo todo. E apesar dele não entender o que ela quis dizer com ter sido uma criança amaldiçoada, o feiticeiro percebe alguma certa semelhança entre eles, já que ele não sabe quem são seus pais e a primeira coisa que se lembra foi de ter vivido no lixo e de ter sido chamado pelo nome de Zagan. Então ele responde que a comprou porque precisa dela e por isso ela vai viver. Nefélia fica surpresa, mas aceita não ficar perguntando sobre seu fim. Depois, Zagan pensa qual seria o quarto mais apropriado para Nefélia ficar e opta por algum que possua janela com vista. Por conta disso, ele pergunta se ela se importa com a altura. Nefélia responde que não e que caso ele queira, pode ficar à vontade para pendurar ela como desejar. O cara acha aquilo horrível e fala que sua pergunta não teve nada a ver com tortura. A elfa pede desculpas e explica que não conseguiu pensar em outro motivo para aquela pergunta. Em seguida, Zagan leva ela pro quarto mais alto do castelo, quando Nefélia acaba tropeçando em uma das escadas. Ele segura ela para impedir sua queda
moeda e por um instinto, segue puxando sua mão, mas quando percebe que os dois estavam de mãos dadas, fica nervoso com a situação, porém pensa que ficaria estranho se ele soltasse sua mão naquele momento. Quando os dois chegam na entrada do quarto, Zagan explica que não é um local que ele usa normalmente e por isso deve estar sujo. Porém, ao abrir a porta, descobre que aquele quarto era usado pelo antigo dono para eliminar pessoas, tendo inclusive vários no local. Completamente sem graça, o feiticeiro fecha a porta e Nephilia diz que ele pode ficar à vontade para seguir em frente com o que deseja. Rapidamente, Zagan arranja uma desculpa para aquela cena, dizendo que aquilo é uma armadilha para proteger o castelo de inimigos aéreos. Porém, ele mesmo reconhece que aquilo não foi nem um pouco convincente. Então Zagan lança uma magia para limpar todo o quarto de uma vez só, causando uma explosão tão grande que faz a porta cair. Ele faz isso pensando que daquela forma Nephilia não teria mais o que temer, mas logo percebe que lançar um ataque de repente é algo que com certeza causa medo e reflete que isso é o que acontece por ele conversar praticamente só com Barbatos. Em seguida, Zagan repara que talvez aquele não seja o melhor quarto, por ter uma vibe um pouco triste, mas a elfa discorda e vai pra varanda, demonstrando estar encantada com a lua. Ele vai até ela e Nephilia pede pra ficar com aquele quarto, porque é onde seu mestre preparou pra ela ficar. Zagan aceita seu pedido e ela o agradece, fazendo ele perceber que fazia algum tempo que ninguém o agradecia por alguma coisa. Então ela observa que também fazia muito tempo que não agradecia alguém, e assim os dois ficam apreciando a paisagem da noite juntos. Mais tarde, Nephilia acaba dormindo em outro cômodo, já que o quarto que ela ia ficar ainda não estava pronto para ser usado. Zagan observa a elfa dormindo quando sente fome e sai para pegar algo para comer. Quando ele volta, encontra Nephilia, que tinha acabado de acordar. Ela o cumprimenta com um bom dia, mas o feiticeiro completamente antissocial não sabe nem como responder um simples cumprimento, e fica tão confuso do que deveria dizer, que acaba apenas entregando a comida para a elfa, que fica sem entender nada. Depois, Zagan começa a comer uma carne seca de café da manhã, e Nephilia estranha os dois estarem comendo a mesma refeição, já que aquilo é algo que geralmente seria dado a uma escrava e não fazia sentido um mestre estar se alimentando daquele mesmo prato. Zagan percebe que aquilo realmente nem sequer podia ser chamado de refeição, mas por ser algo que o feiticeiro comeu a vida toda, ele nunca tinha questionado a respeito disso. Então Zagan se pergunta o que pessoas normais comem e Nephilia, percebendo que ele estava confuso, se oferece para preparar algo mais adequado. O feiticeiro fica surpreso com o fato da elfa saber cozinhar e fica empolgado para provar da sua comida. E assim ele decide que os dois devem sair para fazer compras. Porém, ao chegarem em uma carroça, Zagan se lembra que depois de pagar 1 milhão de moedas de ouro pela elfa, ele ficou completamente quebrado, não restando nem mesmo uma única moeda de bronze. Por conta disso, Zagan diz para Nephilia que não é tão ruim fazer uma caminhada de vez em quando, já que ele não podia dizer que não tem condições de pagar por nenhum transporte. Os dois começam a caminhar enquanto o feiticeiro pensa que talvez consiga algum dinheiro vendendo o equipamento de tortura do castelo, mas ele percebe que ainda precisaria pagar alguém para transportar tudo. Isso faz Zagan se perguntar se ele não deveria ter assaltado o cocheiro, porém ele percebe que com certeza seria uma atitude que não agradaria Nephilia. Então o feiticeiro considera a ideia de abandonar seu castelo para abrir uma lanchonete com ela, quando de repente alguns bandidos começam a roubar o cocheiro e as pessoas que ele estava transportando na carroça. Zagan repara que o grupo de ladrões não são feiticeiros nem nada do tipo, sendo um bando de bandidos inofensivos. Porém, ele percebe que Nephilia estava assustada e deduz que talvez tenha sido assim que ela foi sequestrada. Por conta disso, Zagan decide enfrentar os ladrões, para mostrar a elfa que ela não tem o que temer. O feiticeiro lança sua magia nos bandidos, que chama a atenção deles. Então, o chefe do grupo tenta atacar ele com o machado, mas Zagan mostra ter força bruta e segura a arma com a mão e em seguida a quebra facilmente. Depois, com um simples peteleco, ele manda o ladrão para longe. Desesperados, o grupo de bandidos chama por um feiticeiro, que tinha um acordo com eles e aparece na mesma hora para ajudar. O feiticeiro lança várias chamas, fazendo surgir um círculo de feitiços. Então ele tenta acertar seu oponente, porém nada acontece. Zagan esclarece que ele tomou o círculo de conjuração e agora ele lhe pertence. Depois, o cara lança um mega ataque no feiticeiro e desafia os bandidos a enfrentarem ele, mas obviamente todos ficam morrendo de medo e metem o pé. E assim, Zagan fica contente por provar a Nephilia que os bandidos são inofensivos, mas ela discorda dele, já que o grupo atacou as pessoas da carruagem. Isso faz as pessoas que foram atacadas agradecerem ao feiticeiro que os salvou dos bandidos. O cocheiro inclusive chega a oferecer um saco de moedas de bronze em troca de Zagan viajar com eles como escolta, o que faz o feiticeiro se perguntar se o dinheiro vem de forma tão fácil assim. Ele se anima com a ideia de sair derrotando bandidos em troca de receber pagamento, mas logo se lembra que geralmente os feiticeiros são os bandidos que estão sendo caçados, algo que
inclui ele próprio. Afinal, já aconteceu outras vezes dele mandar bandidos irritantes pra longe, e as pessoas nunca tinham retribuído ele daquela forma. Então Zagan vê as pessoas falando pra Nefília que ela tem sorte de poder ter um mestre tão bom, o que faz o feiticeiro perceber que eles não tiveram medo dele por estar acompanhado pela elfa. E assim, os dois conseguem viajar na carroça, onde Nefília pergunta pra Zagan por que ele decidiu salvar as pessoas dos bandidos. O feiticeiro explica que só fez isso pra mostrar a ela que não tinha motivos pra temer os bandidos. Então Zagan pensa que aquela poderia ser a chance dele chamar a atenção da elfa, dizendo algo gentil ou heróico, mas novamente seu lado antissocial fala mais alto, e ele não consegue agir como gostaria. Mais tarde, os dois chegam no comércio e Zagan percebe que apesar deles terem ido pra comprar ingredientes, ele precisava conseguir necessidades diárias pra Nefília, mesmo que ele não tenha ideia do que uma garota precisa. Porém, Zagan percebe que mesmo que peça pra ela escolher tudo o que necessita, tem certeza que a elfa diria que vai ficar satisfeita com qualquer coisa velha que ele ofereça. Por conta disso, o cara decide ele mesmo tomar uma atitude e vai até uma loja de roupas, onde é recebido por uma garota de asas, chamada Manuela, que claramente não fica feliz ao ver um feiticeiro entrando em sua loja. Então Zagan pede pra ela encontrar algo pra Nefília vestir. Manuela fica encantada com Nefília e observa a coleira no pescoço da elfa. Depois, a garota leva a nova cliente pra experimentar uma peça de roupa, e Zagan fica sozinha aguardando, enquanto reflete que aquela coleira, que mantém a mana dela contida, realmente chama muita atenção. Após algum tempo aguardando, Manuela mostra a roupa que escolheu pra Nefília usar, o que deixa tanto Zagan quanto a elfa completamente desconfortáveis, por ser uma vestimenta que mal cobre o corpo dela. Zagan reclama da escolha da Manuela, e ela explica que estava só tentando atender ao gosto dele, o que faz o feiticeiro se perguntar o que aquela garota estava pensando a respeito dele. Vendo como Nefília estava envergonhada por usar algo assim, Zagan pede para Manuela arrumar roupas normais para ela usar. Então a garota oferece uma roupa tradicional de empregada, que possui um vestido e avental de seda de alta qualidade, e botas encantadas com cura, que limita a exaustão causada pelo trabalho em pé. Zagan pergunta o que Nefília achou daquela roupa, e a elfa responde que vai aceitar tudo que ele oferecer. O feiticeiro então avisa que se ela continuar agindo assim, a Manuela provavelmente vai arrumar outra roupa parecida com a anterior, o que faz Nefília rapidamente dizer que gostou daquela roupa tradicional de empregada. Depois de comprarem uma vestimenta para a elfa, os dois saem da loja da Manuela, mas antes de ir embora, a garota diz para Nefília que ela tem sorte de ter um mestre que cuida dela. Em seguida, Zagan vai até um ferreiro e pede para ele remover a coleira de Nefília. Isso pega a elfa desprevenida, e o feiticeiro explica que enquanto ela tiver aquela coleira, vai ser como se ainda fosse propriedade do arquidemônio Marchócias. Porém, logo após explicar, ele se arrepende de ter falado como se ela fosse um objeto. Então o ferreiro analisa a coleira e repara que ela está enfeitiçada e explica para Zagan que é bem provável que ela possua uma armadilha, e que se removida da maneira incorreta pode causar danos fatais para a elfa. Zagan observa que remover a coleira na base da força está fora de questão, e o ferreiro conta que a maneira ideal seria usar a chave original, mas Zagan lembra que ninguém do leilão sabia como retirar a coleira, o que significava que eles não tinham uma chave, e pensa que provavelmente ela está em algum lugar nas propriedades do arquidemônio Marchócias. Como o ferreiro não tinha como tirar a coleira, Zagan paga pela informação dada, mas ele nega ser pago por um serviço que não fez, principalmente por se tratar do feiticeiro que o salvou há cerca de um ano atrás. Como Zagan não se lembra de ter conhecido o ferreiro, ele conta que quando a sua carruagem foi atacada, o feiticeiro salvou ele e sua filha, que ficaram com medo e fugiram para longe. Com isso, Zagan entende que uma das inúmeras pragas que ele eliminou deve ter atacado o ferreiro. Então o feiticeiro diz que ele não precisa se preocupar com aquele salvamento, já que ele nem se lembra. Porém o ferreiro diz que jamais vai esquecer daquele dia. Depois, Zagan e Nefília vão embora enquanto eles se perguntam o que estava acontecendo para as pessoas estarem agindo de forma tão gentil assim. Ao mesmo tempo, o ferreiro reflete que antes, Zagan tinha um olhar super assustador, que o fazia não ter coragem de conversar com ele, mas agora o feiticeiro possui um olhar bem diferente e mais amigável. Mais tarde, os dois compram os ingredientes até o sol se pôr, e Zagan percebe que ficou tarde demais para Nefília ter que chegar em casa para ainda cozinhar. Por isso, ele leva ela até um restaurante, onde ela pergunta se ele está realmente interessado em remover sua coleira. Como Zagan confirma, a elfa pergunta se ele não tem medo que ela fuja. O feiticeiro reflete que isso é algo que ele realmente se preocupa. Afinal, caso Nefília seja livre, ela não tem motivos para continuar com ele. Mas ainda assim, Zagan sente que ainda queria tirar a coleira da elfa. Porém, ao invés de dizer isso a ela, ele acaba falando que no momento não tem como remover a coleira, e por isso não é para ela criar esperanças, fazendo ele se arrepender em seguida por não ter dito simplesmente que ainda tem interesse em tirar a coleira. Então Zagan deseja encontrar algum livro de feitiçaria que ensine como se conversar com uma garota.
quando percebe Nefilha encarando seu prato. Ele pergunta se ela não sabe usar talheres e a elfa explica que nunca se alimentou daquela forma, lembrando de quando era criança e via as pessoas comendo nas mesas, enquanto ela comia trancada em uma cela. Isso faz Zagan perceber que talvez esse seja o motivo dele ter se encantado por Nefilha à primeira vista, porque ela é exatamente como ele era quando não tinha poder. Depois, o feiticeiro diz pra ela começar pelo que achar mais saboroso do prato, porque com certeza aquela refeição vai ser bem melhor do que a carne seca que eles comeram no café da manhã. Então Nefilha agradece pela refeição e tenta fincar seu garfo em algo redondo do prato, mas como a comida escapa, ela decide utilizar uma colher. A elfa fica encantada pelo sabor da comida, e Zagan decide experimentar o mesmo alimento, mas assim como ela, ele tem dificuldade de pegar com o garfo. Por conta disso, Nefilha oferece a colher que ela usou, o que deixa Zagan completamente nervoso, tanto por Nefilha dar o alimento na boca para ele, como por ser o mesmo talher que ela já usou. Após Zagan comer na sua colher, Nefilha pergunta se tem permissão de fazer coisas que ela achar útil para ele, considerando que é o seu mestre e ele nunca dá ordens para ela. Zagan diz que ela pode fazer como desejar, e em seguida oferece dar comida na boca dela também. Ela aceita, mas isso deixa os dois completamente sem graça, principalmente pelas pessoas do lugar repararem neles. Então os dois vão embora e o feiticeiro observa que o fato deles se verem como mestre e serva, por enquanto, ajudou as coisas a se acalmarem. No dia seguinte, na igreja, a garota que Zagan salvou de um ataque perto do seu castelo, que descobrimos ser a donzela da espada sagrada e capitão dos cavaleiros angélicos, chamada Castelo Kives, percebe que o que aconteceu com ela não foi só um sonho, e por algum motivo ela foi salva por um feiticeiro. Castelo se lembra de ter ido com os guardas para exterminar os feiticeiros que estavam atacando mulheres jovens, quando do nada um dos cavaleiros angélicos atacou eles. Porém, depois ela descobriu que não era um cavaleiro, mas sim um dos ladrões de rostos que eles estavam perseguindo, e Zagan apareceu e salvou a sua vida, que apesar de ter um olhar cruel, também parecia bem solitário. Nesse momento, o padre Clavuel aparece interrompendo os pensamentos da garota. Ele a chama de heroína por ter sido a responsável por livrar alguns feiticeiros por trás dos sequestros em série que tem acontecido. Castelo diz que não é nenhuma heroína, já que perdeu 4 dos cavaleiros angélicos na sua missão, mas Clavuel fala que isso não é culpa dela e que ela voltou depois de ter vingado seus companheiros. Então ele lamenta, dizendo que esse incidente ainda não acabou, porque depois de vasculhar o covil de um feiticeiro, eles descobriram que tinha outro por trás dos ataques, sendo o verdadeiro responsável pelos sequestros, Zagan. Castelo fica em choque, afinal ela sabia que era ele que tinha salvado a sua vida. Porém, Clavuel diz que mesmo que ele não tenha nenhuma ligação com os sequestros, sendo feiticeiro, significa que ele é mau e deve enfrentar o julgamento. Então a garota não comenta nada sobre ter sido salva pelo feiticeiro, mas pede para ficar encarregada da tarefa de ir atrás dele. Zagan sonha com uma lembrança antiga de quando era criança e foi capturado por um feiticeiro. Nesse momento o cara acorda e vê Nefilha, que avisa que o café da manhã já tá pronto, então ele se lembra de dar bom dia para ela, conseguindo finalmente fazer uma saudação adequada. Depois os dois vão pro refeitório, onde Zagan fica surpreso ao ver como tava tudo limpo e organizado. Afinal, aquele lugar parecia um cemitério antes. Além de Nefilha ter limpado tudo, ela também tinha assado um pão, o que deixa Zagan empolgado para provar a refeição que sua amada preparou. Ao ver como o feiticeiro gostou do café da manhã, a elfa mexe suas orelhas de felicidade e ele a observa. Depois, Zagan observa que só tinha um lugar na mesa e Nefilha explica que esqueceu de preparar sua parte e fez o suficiente só para ele. Então Zagan diz que vai dividir a comida com ela, e como não tinha outro lugar na mesa, ele pede pra elfa sentar no seu colo. Nefilha fica sem graça, mas como Zagan insiste, ela aceita. Então ele fala que se ela não quiser fazer as refeições daquela forma, deve lembrar de preparar seu lugar na mesa, embora ele deixe claro que não se importa dela sentar no seu colo novamente. Dias depois, Zagan estuda magia na sua biblioteca quando Nefilha aparece e pergunta para que serviam os desenhos dos livros. O feiticeiro pergunta se a feiticeira élfica funciona diferente, e Nefilha responde que ela não pode usar magia, o que faz o cara ficar pensativo. Afinal, a elfa possui uma mana de qualidade muito superior à média. Então Zagan explica que os símbolos nos livros exercem certos poderes, sendo que existe um debate sobre eles serem o idioma dos deuses ou emblemas de um pacto com demônios. Zagan continua explicando que um círculo mágico é a forma mais simples de feitiçaria e pode criar relâmpagos ao canalizar mana nele. O feiticeiro faz uma pequena demonstração, criando pequenos relâmpagos, e explica que aquele é o jeito superficial de utilizar o poder. Por esse motivo, os feiticeiros adicionam símbolos para aumentar a potência da magia, como direcionar os raios, expandir o alcance, entre várias outras coisas. Então ele faz uma nova demonstração, criando um relâmpago enorme. Zagan também conta que a construção desse tipo de círculo é chamado circuito, e qualquer um pode usar esse poder se canalizar um pouco de mana, e por isso é necessário ter uma restrição, para que só o lançador original possa usá-lo, porque sem isso, qualquer um pode tomar o controle do círculo, como ele mesmo fez quando lutou com o feiticeiro que estava com os bandidos que atacaram a carroça.
força. Então Nefili observa que Zagan estava fazendo acréscimos apenas na parte externa do circuito e pergunta se é possível adicionar algo dentro dele. O cara fica admirado com a percepção da elfa e responde que fazer isso é praticamente impossível, embora tenha como adicionar um segundo círculo mágico dentro de um já completo. Mas ao fazer algo assim, o fluxo de mana é interrompido, o que leva os feitiços a fugirem do controle. Ou seja, o desafio de adicionar algo dentro do circuito e substituir a feitiçaria de outra pessoa é basicamente administrar o fluxo de mana, sendo que alguém capaz disso estaria salvo de qualquer magia e se tornaria o feiticeiro mais poderoso de todos os tempos. Porém, Zagan explica que ninguém jamais conseguiu algo assim, e por isso esse método não passa de uma teoria e não é estudado com tanta seriedade. Então Nefili pergunta se qualquer pessoa pode usar o circuito contanto que saiba como funciona. Zagan confirma, observando que a elfa tem talento pro assunto. Ele explica que por esse motivo, pros feiticeiros, o conhecimento é uma correlação direta com o poder, e essa é a razão deles montarem armadilhas para que os conhecimentos não sejam roubados. Zagan aproveita para orientar Nefili a ter cuidado quando ela for tocar qualquer coisa na biblioteca, o que a deixa bem preocupada. Mas em seguida, o feiticeiro revela estar brincando, porque alterou todas as armadilhas para que não sejam acionadas por ela. Depois, Nefili repara que Zagan nunca tinha conversado tanto, e o cara explica que a feitiçaria é tudo o que tem, e por ser sua especialidade, é mais fácil falar sobre o assunto. Nefili então pergunta o que Zagan pretende fazer com o poder incrível que tem. O feiticeiro fica sem reação e explica que nunca pensou a respeito, mas se tivesse que dar uma resposta, seria para sobreviver. Zagan conta que quando era pequeno não tinha dinheiro ou mesmo onde morar e teve que roubar para sobreviver. Apesar de se sair bem e ter conseguido evitar ser pego, o cara conta que um dia foi capturado por um feiticeiro, afinal as crianças são bons sacrifícios. Ele diz que conseguiu virar o jogo antes de ser atacado, e que após aquele dia, aprendeu que se quisesse continuar vivo, precisaria ficar forte. Nefeli lamenta nunca ter conseguido ser forte. Zagan começa a dizer que se ela tem algum interesse em feitiçaria, poderia lhe mostrar, mas antes de terminar a frase, ele sente a presença de alguém pisando nos seus domínios. Do lado de fora do castelo, Castile avança com cuidado, junto com 3 cavaleiros angélicos, quando a garota percebe que eles estavam andando em círculos devido a uma barreira protetora de feitiçaria. Ela então usa sua espada para quebrar a barreira, o que faz o grupo avistar o castelo. Nesse momento, Zagan aparece e observa que a arma da Castile é uma das espadas sagradas, o símbolo da força da igreja e uma das 12 lâminas que dizem ter matado o Senhor dos Demônios. Em seguida, ele reconhece a garota que salvou, se arrependendo de ter deixado uma cavaleira angelical ir, e assim, sem nenhuma paciência, Zagan lança seu primeiro ataque e pergunta se eles vão embora após serem derrotados, mas os 3 cavaleiros só atacam o feiticeiro com ódio. Zagan derruba eles facilmente e pisa em um, usando como refém. Castile pensa em fazer algo para salvar sua equipe, mas o feiticeiro alerta que ele pode eliminar o cavaleiro antes dela ser capaz de fazer qualquer coisa. Castile então se rende, mas como Zagan continua torturando o cavaleiro, ela pergunta se ele está decidido a desonrar o grupo, mesmo depois de derrotar eles. Zagan esclarece que a razão dele estar fazendo isso é que se acabasse com a vida deles, a igreja simplesmente registraria 4 perdas e mandaria um outro grupo, mas daquela forma os sobreviventes podem espalhar o que aconteceu e causar medo. Castile observa que o feiticeiro está mentindo, e Zagan pensa que a verdade é que se ele começasse a empilhar corpos pela casa, assustaria Nefilia. Mas como Castile percebe que Zagan não está disposto a machucar o refém, ela ataca ele. Então Zagan cria um escudo de magia, que Castile quebra com sua espada sagrada só de pegar de raspão. O feiticeiro observa que a garota não é tão forte quanto parece, e começa a desviar tranquilamente dos ataques dela, sem se importar de revidar, por não querer atacar uma mulher, principalmente uma que aparenta ter a mesma idade da sua amada elfa. Castile, percebendo que Zagan não tá querendo machucar ela, pergunta por que alguém assim sujou suas mãos com feitiçaria. O cara questiona se utilizar magia é algum crime, e a garota responde que é algo maligno e que a mera existência faz com que as pessoas sejam oprimidas e sofram. Zagan então questiona o poder da Castile, que tem se mostrado ser somente para atacar feiticeiros mais fracos que ela. Em seguida, ele pisa na espada da garota e diz que não tá tentando se justificar, mas não faltam pessoas que precisam da feitiçaria para sobreviver, e ela sai por aí esmagando eles como forma de garantir seu sustento, agindo como se isso fosse justo. Isso faz Castile ficar ainda mais motivada para cumprir seu objetivo. Ela ataca com a sua espada e Zagan prende a arma com seu escudo de magia. O cara age como se tivesse completamente o controle da situação, quando de repente Castile ativa o poder da espada sagrada e joga Zagan longe, o que o faz perceber que a garota estava se contendo até então. Ele observa que a regeneração do seu feitiço de cura não tá agindo tão rápido e deduz ser por conta da espada. Então o feiticeiro se pergunta se não tem outra opção senão atacar sua oponente, quando Castile aproveita que os dois estavam longe o suficiente e diz no seu ouvido para ele fingir ser eliminado por ela. Zagan fica surpreso com o pedido e a garota explica que a igreja vai atrás dele até que seja eliminado, e caso ela não dê conta de cumprir o objetivo,
eles vão mandar outro cavaleiro angélico mais forte para realizar a tarefa, mas se ele fingir ser morto por ela, pode abandonar a feitiçaria e viver uma vida como um humano digno. Castile também diz que, embora ele tenha falado que não ia machucar os cavaleiros para espalhar o medo, ela viu misericórdia em seus olhos, além de não ter esquecido que ele salvou a vida dela. Zagan reflete que, como cavaleiro angelical, fazer uma proposta assim para um feiticeiro é um crime grave, e Castile tá arriscando muita coisa ao fazer isso. Porém, se ele fugir, Nefília não vai ficar segura. Nesse momento a elfa aparece, preocupada com seu mestre. Um dos cavaleiros percebe que ela tá com o feiticeiro e ataca Nefília, mesmo com Castile mandando ele parar. Zagan entra na frente da lança bem a tempo de proteger a elfa, mas sua mão acaba se ferindo. Nefília fica preocupada com o feiticeiro e, mesmo com ele dizendo que tá bem, ela muda de expressão na mesma hora e faz vários galhos da floresta crescerem e irem atrás do cavaleiro que machucou seu mestre, prendendo completamente o corpo do homem. A elfa só volta ao normal e para de atacar quando Zagan pede para ela fazer isso, e após esse ataque, os cavaleiros angélicos recuam, com Castile se sentindo culpada por eles terem envolvido uma inocente na briga. Depois, Nefília faz um curativo na mão de Zagan e ele diz que pensou que ela não conseguia usar magia. A elfa explica que aquilo não foi feitiçaria e o cara pergunta o que foi então, mas em seguida diz que não importa, e ao perceber que soou como se ele não ligasse, ele corrige dizendo que o que importa é que ela continua sendo Nefília, o que faz a elfa balançar suas orelhas de felicidade. Ela então demonstra ter ficado preocupada do seu mestre ter achado ela perturbadora, mas Zagan explica que apenas ficou curioso em saber o que era aquele poder que ele nunca tinha visto. Nefília explica que o poder é conhecido como misticismo, e Zagan fica surpreso, porque até então pensava que isso não existia, já que sabia que não é um sistema de técnicas composto com base na lógica como a feitiçaria, mas um poder milagroso onde pode aproveitar poderes além da lei natural. Zagan pergunta se todos os elfos podem usar o misticismo, e Nefília conta que é um poder só de crianças amaldiçoadas, que possuem cabelos brancos como ela, sendo algo que não deveria nem existir. Isso faz Nefília se lembrar de quando era criança e todos os elfos a julgavam por seu poder, e Zagan observa o sofrimento nos olhos dela, de alguém que já ouviu muitos dizerem que ela nem sequer é humana e não pode ter emoções ou desejos. Nefília conta que um dia sua aldeia foi atacada e os aldeões a mandaram usar seu poder para proteger a todos, como forma dela retribuir por eles terem a deixado viver. Porém, ela conta que ao escutar isso se permitiu ser capturada, sem nem tentar resistir, e assistiu sua aldeia ser atacada enquanto pensava que era o momento deles pagarem pelo que fizeram com ela. Nefília se sente mal por ter deixado todos os aldeões morrerem e explica pra Zagan que ela só percebeu o que tinha feito depois de ser tarde. O feiticeiro observa que aquele é o motivo dela ter parado de expressar suas emoções. A elfa fica envergonhada e pensa que Zagan deve estar desapontado com ela, mas ele diz que em seu lugar ele próprio teria eliminado a aldeia. Então Nefília fala que não acha que ela merece perdão pelo que fez, mas Zagan diz que isso não importa mais, já que as pessoas que deveriam perdoar não estão vivas, e que ela deve ser forte. A elfa pergunta se realmente pode ter aquele poder, e Zagan questiona se ter poder é realmente um mal. O feiticeiro conta que há muitos anos atrás, ele salvou uma garota de um bando de ladrões, e mandou ela ser forte para não ser atacada outra vez, mas ela agiu como se ele tivesse dito que as pessoas fracas não têm direito de viverem. Zagan explica para Nefília que teve a sensação que a garota sempre teve uma vida de luxo e conforto, e que isso a fez uma pessoa fraca, e como ele não queria ficar dessa forma, fez de tudo para se tornar forte. Nefília então pergunta se ela realmente tem permissão para continuar morando no castelo, e Zagan diz que não consegue mais imaginar sua vida sem a elfa, principalmente após a refeição que ela preparou para ele. Ao escutar isso, Nefília dispara a chorar nos braços do feiticeiro. Após a elfa terminar de chorar, ela pede desculpas por sua atitude, mas Zagan diz que não tem motivos para ela se desculpar, afinal Nefília nunca tinha conversado com ele daquela forma, sendo a primeira vez que ela se abriu. Em seguida, Nefília pergunta pro feiticeiro se as suas mãos ainda doem e Zagan observa que a dor sumiu de repente, assim como o ferimento. Ele se lembra de ter tocado suas mãos na elfa e se surpreende com o poder do misticismo, que se mostrou muito mais potente do que a feitiçaria de cura. Então Zagan agradece Nefília por ter curado ele, e a elfa fica toda feliz por aquela ser a primeira vez que o feiticeiro dirige uma palavra de gratidão a ela, o que deixa o cara bem surpreso ao perceber sua ingratidão. Zagan se desculpa com Nefília por isso, mas ela responde que tudo bem, afinal ele é seu mestre. De noite, o cara dorme tranquilamente na sua cadeira quando percebe a elfa se aproximando. Ela fica preocupada de ter acontecido alguma coisa, mas ela explica que foi até lá para perguntar se os dois podiam dormir juntos. Zagan fica completamente nervoso com aquela pergunta, achando que Nefília quis dizer que quer ter algo com ele, mas percebendo que aquilo não fazia muito sentido, o cara pergunta se ela entende o que tá dizendo, e a elfa explica melhor dizendo que como o castelo só possui uma única cama e Zagan dorme na cadeira, ela pensou que ele iria descansar melhor se os dois dormissem na cama juntos. O cara é um feiticeiro mega poderoso, que vive em um castelo gigantesco e tinha 1 milhão de
moedas de ouro para gastar em um leilão, mas dorme em uma cadeira por falta de cama. Mas enfim, ele entende que diferente do que pensou, Nefilha só tá oferecendo compartilhar sua cama, sem nenhuma outra intenção, o que faz bem mais sentido. Então Zagan agradece a consideração dela, porém explica que aquele local é o pilar das suas barreiras, e caso alguma coisa aconteça, é importante que ele esteja naquela sala. Nefilha diz que imaginou que fosse o caso, e por conta disso, ela oferece seu colo para ele usar de travesseiro. Isso também não faz muito sentido, já que Zagan é um feiticeiro e poderia facilmente dar um jeito de transportar a cama para a sala, mas ao invés de fazer isso, Zagan pensa que não pode recusar tal convite, e aceita deitar no colo da amada, ignorando completamente o fato de estar deitado no chão. Após se acalmar com o fato de ficar tão próximo da elfa, Zagan pergunta qual é a razão dela estar fazendo isso, e Nefilha explica que é uma forma dela agradecer por ele permitir que ela continue morando lá, depois de aprender sobre o misticismo. O feiticeiro fala que não tem motivos para a elfa agradecer por isso, afinal ela sempre fez um bom trabalho. Então Zagan aproveita o momento para perguntar se Nefilha deseja aprender feitiçaria, porque pelo jeito ela não sabe controlar bem seu poder de misticismo, e isso é algo que poderia ajudar a ter mais controle, inclusive ser capaz de se defender. Nefilha pergunta se com essa capacidade ela conseguiria proteger seu mestre também. Zagan fala que não há necessidade disso, já que ela já ajuda ele o bastante, mas a elfa insiste com a ideia de aprender feitiçaria para proteger ele. Então, embora Zagan preferisse que ela fizesse isso por si mesma, ele aceita que Nefilha se torne sua aprendiz para que o ajude e confie em passar todo o conhecimento e as técnicas que reuniu a ela. Depois, Nefilha se lembra da história que Zagan contou sobre ter salvado uma garota de um bando de ladrões no passado, e comenta que enquanto contava, o cara fez parecer que o seu poder fez ele não compreender como os fracos se sentem, como se isso fosse algo que ele não se importasse, mas ela percebeu que deve ter sido doloroso passar por isso, porque ele pareceu muito triste enquanto contava a história. Então Nefilha abraça Zagan e diz que ele não é uma pessoa má, e que ela nunca vai esquecer da forma que ele a tratou com gentileza. Isso deixa o cara um pouco emocionado, e ele pensa como seria bom se os dois tivessem mais momentos como aquele, ignorando completamente o fato que daquela forma, a coitada vai ter que dormir sentada. No dia seguinte, Barbatos aparece no castelo de Zagan sem avisar, surpreso por ter descoberto que o feiticeiro foi atacado pelos cavaleiros angélicos e saiu inteiro, não sendo suficiente nem mesmo uma cavaleira com uma espada sagrada para o derrubar. Zagan conta que na verdade a garota era bem forte e destruiu algumas barreiras ao redor do seu castelo, o que faz ele lembrar de pedir para Barbatos parar de romper as barreiras sempre que aparecer por lá. Nesse momento, Nefilha aparece e oferece um chá pro convidado. Barbatos aceita a bebida, mas em seguida leva um susto ao ver que aquela é a elfa que Zagan comprou no leilão para servir de sacrifício. Ele tenta achar algum motivo pro feiticeiro ter permitido que a elfa permanecesse viva, e Zagan explica que Nefilha é sua aprendiz, afinal existem feitiçarias que são difíceis de controlar sozinho, e com certeza ela vai ser útil. Barbatos entende aquela história como se Zagan estivesse usando os poderes de elfo de Nefilha, falando como se ela fosse um mero objeto, o que deixa o cara bem irritado. Barbatos então se lembra da bagunça que viu na entrada do castelo, e entende que a elfa que ajudou o feiticeiro a lidar com os cavaleiros angélicos. Depois, Barbatos muda de assunto e pergunta se Zagan tá atrás de um dos assentos dos arquidemônios. O feiticeiro confirma seu interesse, porque ele quer a chave da coleira que tá em Nefilha, e com a autoridade de um arquidemônio, correria menos risco de pessoas irem atrás dela. Porém, Zagan pensa que é impossível ele ser escolhido para ocupar tal lugar, já que se tornou feiticeira há apenas uma década, diferente dos outros concorrentes que fazem isso há centenas de anos, e possuem muito mais conhecimento e experiência do que ele. Apesar disso, o cara reflete que enquanto continuar vivo, existe a chance de conseguir o próximo lugar vago. Em seguida, Zagan elogia o chá preto que Nefilha preparou, e Barbatos pergunta se ele não se apegou a ela. O feiticeiro responde que não tem nada de errado em valorizar a aprendiz, ficando feliz por a chamar assim. Isso faz Barbatos perceber que Zagan ainda tem um pouco de humanidade intacta, e após isso, ele simplesmente se levanta e vai embora, deixando o feiticeiro confuso do porquê o cara fez aquela visita. Então Nefilha pergunta se Barbatos não é amigo dele, e Zagan responde que obviamente não, porque é preciso escolher com bastante cuidado quem vai ser seus amigos, para que não se torne um incômodo. A elfa estranha a forma de Zagan falar, porque ele parecia estar se divertindo com a visita. O cara se pergunta se realmente se divertiu conversando com alguém como Barbatos, e observa que Nefilha deve ter se enganado, achando aquela ideia impossível. Depois, o feiticeiro diz que vai consertar as barreiras danificadas pelos cavaleiros angélicos, e pede pra elfa ir junto, porque é uma oportunidade para ela aprender os fundamentos da criação de círculos. E assim os dias se passam com Nefilha se dedicando ao máximo para aprender feitiçaria, enquanto continua cuidando dos afazeres do castelo. Nesse período, Zagan observou que não estar sozinho é mais agradável do que pensou, e a elfa também passou a se expressar mais. Porém, apesar das suas dedicações nos estudos, ela continuou não controlando muito bem seu misticismo, embora tenha aprendido a usar alguma coisa de feitiçaria. Após um mês com Nefilha morando com Zagan, uma ave aparece no seu castelo para entregar para ele uma carta dos arquidemônios, o chamando
chamando para uma reunião. Então o feiticeiro vai até o ponto de encontro, localizado embaixo do centro comercial, na cidade Keanoides, onde ficam as ruínas usadas como covil pelo falecido arquidemônio Martiosias. Chegando lá, todos comentam como Zagan é mais jovem do que eles pensavam, chegando a ser considerado como uma criança, enquanto ele fica completamente incomodado pela pressão e intensidade da mana vinda dos arquidemônios, os feiticeiros mais poderosos do mundo. Então, como todos ficam apenas olhando Zagan, o cara diz que se ele veio até lá só para ser observado, gostaria de ir embora. Um dos arquidemônios comenta que ele é uma pessoa muito corajosa para estar usando aquele tom com eles, e já que demonstrou estar com pouca paciência, o arquidemônio decide ir direto ao ponto, e revela que o feiticeiro foi o escolhido para assumir o assento do 13º arquidemônio. Em seguida, o arquidemônio apresenta o emblema que Martiosias, um antigo feiticeiro que pertencia ao assento, deixou para trás. Zagan fica completamente em choque ao sentir a densidade e quantidade de mana do emblema que estava sendo oferecida a ele, e observa que cada um dos arquidemônios emite um poder semelhante, ou seja, não se trata apenas de ganhar um título, mas também um poder enorme que faz qualquer feiticeiro comum parecer imponente. Os arquidemônios, percebendo que Zagan não tomou uma atitude para pegar o poder do emblema para si, perguntam se tem algo de errado. Então o cara explica que não faz sentido ele ter sido escolhido, já que existem muitos outros feiticeiros mais poderosos. Um dos arquidemônios reconhece que seu poder ainda é insignificante, mas explica que mesmo assim, não existe nenhum feiticeiro capaz de eliminar sua vida. Afinal, Zagan, com apenas 8 anos de idade, enfrentou Andras, o Amaldiçoado, um feiticeiro com segundo nome por ter sua força reconhecida. Mesmo sendo só uma criança, ele conseguiu virar o jogo facilmente, tirando a vida e todo o conhecimento do feiticeiro apenas observando ele em um único momento, onde estava entre a vida ou a morte. O arquidemônio diz que por esse motivo, Zagan é alguém que, caso deseje, tem o poder de decidir o destino de qualquer outro feiticeiro, e com o tempo vai se tornar o maior feiticeiro de toda a história, sendo esse o motivo de ser a pessoa adequada para se tornar um arquidemônio, apesar de ser um iniciante em feitiçaria. Zagan observa que se os arquidemônios estão certos a seu respeito, significa que ele pode tirar tudo deles. Isso faz todos rirem como se o cara estivesse contando uma piada, e uma arquidemônia concorda com seu comentário, mas deixa claro que eles são capazes de tirar muito mais dele, o que faz Zagan automaticamente se lembrar de Nefelia. Um outro arquidemônio explica que a ira deles não é tão simples como a destruição, porque eles apagam qualquer coisa, seja ela humana, matéria ou mesmo memória, até que a própria existência não exista mais. Ele explica que essa é a natureza que Zagan está prestes a se tornar, e que ao tomar aquela decisão, não vai existir paz ou tranquilidade, tendo somente um abismo ainda mais escuro do que as sombras da feitiçaria. Zagan já estava ciente do preço de seguir esse caminho, porque desde o dia em que foi forçado a se tornar um feiticeiro, soube que uma vida normal estava fora de questão, porque o destino deles é se tornar um arquidemônio ou perder sua vida na obscuridade. Porém, ele não queria envolver Nefelia nessa escuridão, então Zagan aceita assumir o assento em troca de receber algo que não é revelado. Como os arquidemônios concordam com sua condição, ele absorve o poder do emblema do antigo arquidemônio, assumindo oficialmente seu lugar, o que por consequência faz ele se tornar um feiticeiro com mérito de ganhar seu segundo nome, que também não é revelado. De noite, Zagan volta para casa e encontra com Nefelia terminando de preparar o jantar. O cara pensa que tá em uma estrada sem volta, enquanto ela finalmente teve a chance de viver algo semelhante a uma vida normal. Então, Zagan conta para que se tornou um dos arquidemônios, senhores da feitiçaria que estão acima de todo o resto, sendo uma posição que faz qualquer outro feiticeiro ter que obedecer suas ordens. Nefelia fica orgulhosa pela conquista do seu mestre, e ele continua explicando que por ter assumido o lugar de Martiosias, conseguiu todos os bens do antigo arquidemônio, incluindo a chave da coleira dela. E assim, antes da elfa dizer qualquer coisa, Zagan liberta ela e diz que com seu novo cargo, ele não precisa mais dos seus serviços, e por isso ela deve ir embora. Nefelia fica em choque com suas palavras, e após sair do castelo, fica completamente perdida do que fazer. A elfa lembra que estava preparando um cozido de cordeiro para os dois jantarem, porque Zagan tinha gostado da última vez que ela fez o prato, e queria causar aquela mesma relação nele outra vez. Nefelia também se lembra de todas as vezes que Zagan disse que precisava dela e estranha, porque apesar de ter sido abandonada, as lágrimas não desciam. Após um tempo com Nefelia sentado no meio da rua sem saber para onde ir, Castile aparece preocupada ao ver uma garota chateada e sozinha, mas assim que chega perto ela reconhece a aprendiz do feiticeiro, que entende errado a intenção da cavaleira angelical, e pensa que ela estava lá para eliminar ela por estar junto do Zagan. Castile tenta avisar que Nefelia entendeu errado, e a conversa das duas atrai a atenção das pessoas ao redor, que reconhece a elfa e também pensam o pior da cavaleira, incluindo Manuela, que na mesma hora se coloca entre as duas para proteger Nefelia. O resto das pessoas também começam a defender a elfa e tratam Castile como se ela fosse um monstro, por estar querendo atacar uma garota inocente, o que faz ela ficar mal com tantos julgamentos quando Nefelia esclarece que na verdade a cavaleira não tinha feito nada com ela. Depois da confusão, Manuela, Nefelia e Castile vão conversar melhor em um restaurante, onde a garota de asas questiona
perguntando se a Cavaleira Angelical atacaria a Elfa se estivesse em uma missão, mas antes dela responder, Nefília explica que quando as duas se conheceram, ela estava em uma missão e mesmo assim não atacou ela. Além disso, Nefília diz que Castillo também não atacou seu mestre, o que faz a Cavaleira se lembrar de Torres, o homem que a Elfa viu ferindo Zagan, que acabou criando pânico de plantas devido ao ataque dela. Em seguida, Nefília recebe uma refeição e fica preocupada em como vai pagar, mas Manuela diz que é por conta dela e logo depois deixa claro que o mesmo não vale para Castillo, demonstrando nitidamente que ainda não confia na Cavaleira. Nefília reconhece o prato cozido de cordeiro, o mesmo que ela estava preparando para o seu mestre. A lembrança faz ela finalmente chorar e Manuela e Nefília na mesma hora tentam confortar a garota. E assim, após Nefília terminar sua refeição e explicar para as duas que seu mestre expulsou ela sem dizer muito bem o motivo, Castillo observa que viu o feiticeiro como uma pessoa decente, mas aquela história causou a sensação de que ele estava apenas usando a Elfa. Nefília afirma que esse não é o caso e Manuela pergunta se aconteceu alguma coisa antes de Zagan expulsar ela. A Elfa lembra que seu mestre se tornou um arquidemônio e pergunta para as garotas o que seria isso. Manuela conta que eles são os mais importantes dos feiticeiros e a cidade costumava ser governada pelo arquidemônio Marchosias. Na época, a segurança do local era boa, porém desde que ele morreu, tem havido uma série de sequestros de garotas, mas até onde ela sabe, a igreja já capturou os responsáveis, incluindo um feiticeiro conhecido como Ladrão de Rostos. Isso faz Castillo se lembrar de que, na verdade, a igreja acabou acusando Zagan como o principal responsável pelos sequestros, ao mesmo tempo em que Nefília percebe que mesmo a igreja cuidando da segurança da cidade, os moradores não parecem gostar muito dela. Manuela explica que isso é devido à alta quantia que a igreja obrigou a todos pagar como uma oferta de salvação. Castillo fica mal novamente por ser uma cavaleira angelical, mas Nefília percebe que não foi ela que exigiu o pagamento e por essa razão não é certo jogar a culpa nela. Castillo fica encantada com a Elfa e entende por que Zagan queria ela por perto. Então ela volta ao assunto e explica que os arquidemônios são símbolos do mal, que os cavaleiros angélicos juraram exterminar, mesmo que isso custe suas vidas. Porém, a garota conta que existem 12 espadas sagradas e 13 arquidemônios, ou seja, os feiticeiros estão em maior número. Por isso, caso um novo arquidemônio seja escolhido, a igreja provavelmente vai tentar eliminar o grupo deles, antes que possam reunir forças, além de provavelmente ter outros feiticeiros que também os atacariam para aumentar suas posições. Nefília percebe que a chegada de um novo arquidemônio vai gerar muitos conflitos, e se pergunta se essa é a razão de Zagan ter mandado ela embora. Em seguida, Castillo interrompe seus pensamentos para perguntar se ela acha que seu mestre é capaz de organizar feiticeiros para sequestrar pessoas, para servir de sacrifício. A Elfa responde com sinceridade que acredita que ele não faria algo assim, porque Zagan é bem desinteressado por pessoas que ele considera fracas, e para provar seu ponto, usa de exemplo o dia em que ele salvou uma carruagem de bandidos, mas isso faz Nefília perceber pela primeira vez que seu mestre ajudou as pessoas da carroça para deixar ela tranquila. Castillo observa que provavelmente ela tá certa a respeito de Zagan, não está por trás dos sequestros. Afinal, quando os dois lutaram, o feiticeiro se conteve por ela ser mulher, demonstrando ter gentileza, apesar de ter sido uma situação humilhante para uma cavaleira. Castillo também lembra que no dia em que o conheceu, Zagan parecia precisar de companhia, embora se recuse a admitir e afaste as pessoas ao seu redor. Nefília entende o que a garota quer dizer e fica surpresa com o fato de mais alguém ter percebido isso. A Elfa se lembra do dia em que chegou no castelo e viu a lua pela janela, algo que pensou que nunca mais fosse ver, e Zagan se juntou a ela. A lembrança faz Nefília perceber que seu mestre ainda precisa de companhia, então ela se levanta da mesa determinada a voltar para o Zagan. As garotas ficam preocupadas com sua decisão, mas a Elfa explica que apesar do feiticeiro ser muito forte e não existir ninguém que possa enfrentá-lo, isso não significava que ele não possa ser magoado ou que deva ficar sozinho. Castillo entende a vontade da Nefília e revela que ela também deseja cumprir seu objetivo como cavaleira, limpar o nome de Zagan, porque algum feiticeiro se passou por ele para acusar ele de crimes que não cometeu. Com tudo resolvido, as três garotas começam a se despedirem e Manuela diz para Nefília procurar por ela caso volte a ter algum problema, porque as duas são amigas. A Elfa fica surpresa com isso e explica que nunca teve nenhuma amiga antes, o que deixa Manuela super feliz por descobrir que é a primeira. Castillo pergunta se ela também pode se considerar amiga delas, e a Manuela diz que não a provocaria se já não a considerasse uma. Em seguida, alguns cavaleiros aparecem procurando por Castillo, incluindo Torres, que fica tremendo de medo ao reconhecer Nefília. A garota tenta acalmar a situação quando de repente uma magia poderosa de um feiticeiro envolve o local. Castillo rapidamente empurra Manuela para longe, que consegue sair voando por uma janela. O feiticeiro não se importa muito com a fuga de uma delas, e se apresenta como Zagan. Ele faz Castillo e Nefília de prisioneira e diz que se os cavaleiros quisessem ela de volta, vão ter que ir até o seu castelo. Algum tempo depois, Zagan observa a lua, percebendo que tinha se esquecido como é silencioso viver sozinho. Os três cavaleiros já tinham
tinham tentado realizar uma emboscada e caído em uma das suas armadilhas, que ele fez com Nefilha. Zagan sente falta da sua aprendiz, mas lembra que tomou a decisão certa, porque os dois passaram pouco tempo juntos, e ninguém vai relacionar ele a ela e a colocar em perigo. Além disso, as pessoas de Kyanoides gostam da Nefilha, o que facilita a elfa ter uma vida pacífica e agradável na cidade. E depois, Zagan começa a ir embora, mas um dos cavaleiros segura ele pelo pé e começa a implorar para que ele solte Castile. O homem conta que a garota insistiu na inocência dele e até estava disposta a desafiar a igreja para encontrar o verdadeiro culpado pelos sequestros, na tentativa de que isso fizesse o feiticeiro ter misericórdia e libertasse ela. Porém, o cara fica apenas sem entender nada, já que nem sabia o que tinha acontecido. De repente, Manuela aparece e explica que Castile e Nefilha foram capturadas por um feiticeiro. Zagan fica em choque e se pergunta se demorou demais para se afastar da elfa. Porém, ao invés de agir, ele fica com receio de salvar ela, porque isso deixaria claro para todos a conexão entre eles e a colocaria ainda mais em perigo. Percebendo a indecisão do cara, Manuela conta que Nefilha estava querendo voltar para ele e pergunta se os feiticeiros realmente não se importam nem mesmo com os que se preocupam com eles. Enquanto a garota questiona a bondade de Zagan, o feiticeiro reflete que a dor que está sentindo é maior do que qualquer ataque que já teve, porque Nefilha queria voltar para ele, mesmo depois dele ter dito coisas cruéis para ela. Então Zagan agradece Manuela e concorda que todos os feiticeiros, sem exceção, são um lixo e se preocupam só com eles mesmos, além de tratarem as pessoas apenas como ferramentas. Mas Nefilha o pertence, e por esse motivo, ele vai fazer qualquer feiticeiro que ousar tocar nela pagar. E assim Zagan abre um portal, jurando que vai proteger Nefilha e pergunta se Manuela vai se juntar a ele para salvar a elfa. A garota confirma e os cavaleiros também pedem para ir junto para salvarem Castile. Manuela conta que só resta saber para onde elas foram, porque as duas foram levadas por umas sombras estranhas, mas Zagan explica que isso não é um problema, porque ele sabe o feiticeiro que tá por trás disso. Longe dali, Nefilha acorda e vê que ela e Castile estão acorrentadas por algemas que selam suas manas, a impedindo de usar qualquer feitiço. Apesar de não serem complexas como a coleira, a elfa percebe que não tem força suficiente para se soltar. Além disso, não existia qualquer natureza por perto para ela poder usar seu misticismo. Nesse momento, Barbatos, o feiticeiro responsável pelo sequestro, aparece. Nefilha fica irritada porque pensou que ele fosse amigo do seu mestre, e o cara fica surpreso por ela ter pensado que feiticeiros têm amigos. A elfa pergunta por que ele tá fazendo isso, e Barbatos conta que o primeiro feiticeiro que Zagan eliminou foi Andras, o amaldiçoado, seu professor. Porém, o cara explica que não tá tentando vingar seu mentor, porque na verdade ele mesmo teria o eliminado se Zagan não tivesse feito, mas caso fosse assim, o castelo, o conhecimento e o dinheiro que Zagan adquiriu teriam sido dele. Por essa razão, Barbatos fez a igreja ficar contra o feiticeiro, mas o plano não deu muito certo, porque seus capangas deixaram muitos rastros, e os que mandou atrás dele acabaram levando uma surra. Castile fica irritado por Barbatos ter organizado atos terríveis apenas para incriminar Zagan, e ele conta que na verdade o ladrão de rostos foi quem inventou a ideia dos sequestros. O feiticeiro também explica que as garotas sequestradas são para realizar um ritual que ele precisa para provar aos arquidemônios que é apto a se juntar a eles, além de também fazer Zagan, um candidato ao cargo, ser eliminado da jogada. Barbatos lamenta os sacrifícios não terem dado certo, porém diz que agora que tem uma elfa de cabelos brancos, vai ser o suficiente para o seu plano funcionar, mas Nefilha fala que ele tá errado ao pensar isso. Barbatos pergunta se ela ainda tem esperanças do Zagan aparecer para salvar ela. A elfa responde que não gostaria que seu mestre se incomodasse com isso, e esclarece que na verdade o plano dele vai dar errado, porque Zagan já ascendeu à posição de arquidemônio, sendo inclusive essa a razão dele ter dispensado seus serviços. Barbatos fica em choque com a descoberta e fica ainda mais irritado com Zagan, que não apenas tirou a fortuna de Andras dele, como também um assento do 13º arquidemônio. Porém, o feiticeiro não desiste e decide tirar o título do Zagan à força. Ele leva Nefilha até um círculo de magia para realizar o seu sacrifício, e Castile fica desesperada e tenta salvar sua amiga se oferecendo no lugar. Barbatos diz para a cavaleira ter paciência, porque ela vai ser a próxima, e explica que a elfa vai ser primeiro por conta do ritual, que requer ferramentas de alta qualidade. Isso faz Nefilha se lembrar que passou sua vida sendo chamada e tratada como uma ferramenta, mas Zagan nunca se referiu a ela com essa palavra. Então, a garota tenta lutar para sobreviver e poder voltar para o seu mestre, determinada a viver com ele no castelo e fazer todas as coisas que sabe que o deixa feliz, mesmo que Zagan não queira, porque não vai deixar que o cara viva sozinho. Barbatos começa a ficar impaciente com a relutância de Nefilha, que diz que ela pertence somente ao seu mestre. Então, o feiticeiro fala que ela é apenas uma escrava, e em seguida se prepara para lançar um ataque para colocar ela em seu devido lugar. Mas bem nesse momento, Zagan aparece, orgulhoso das palavras da sua aprendiz.
Zagan cumprimenta Barbatos, que pergunta desde quando o feiticeiro sabe que ele é o responsável pelos sequestros. Zagan conta que começou suas suspeitas quando o ladrão de rostos apareceu, porque alguém que implora por sua vida como ele fez não poderia ser capaz de quebrar sua barreira, enquanto Barbatos possui o hábito de quebrar ela constantemente e passar por sua segurança. Zagan também observa que o segundo nome de Barbatos é o Purgatório, que se refere ao reino entre o céu e o submundo, por ele ser um feiticeiro que usa esse conceito na sua feitiçaria e cria espaços dimensionais, que o ajuda a se especializar em transporte e invocação. Zagan também lembra que além do ladrão de rostos, os cavaleiros angelicais o atacaram em seu castelo e logo depois ele fez uma visita para ele, como se estivesse verificando o resultado. Barbatos observa que mesmo sabendo de tudo, ele lhe serviu chá e Zagan explica que isso foi porque estava curioso para saber o que ele estava planejando. Após esclarecer como descobriu o responsável pelos sequestros, Zagan questiona se Barbatos machucou Nefelia. O feiticeiro na mesma hora tenta lançar um ataque, mas Zagan é mais rápido e imobiliza seus braços e joelhos. Depois ele solta as algemas que estavam prendendo Nefelia e pergunta pra ela se doeu a fazer isso, preocupado de ter machucado ela de alguma forma. A elfa responde que doeu muito, mas que ele pareceu mais magoado do que ela, se referindo ao dia em que o feiticeiro expulsou ela por não precisar mais de seus serviços. Nefelia começa a chorar e pede pra ele não ficar sozinho, o que deixa o cara surpreso com toda aquela preocupação, afinal foi ele quem a deixou sozinha e não o contrário. Zagan abraça ela e Barbatos observa os dois juntos, ficando irritado ao ver que foi completamente ignorado. Ele diz que ainda tá vivo e cria um círculo de magia para lançar um ataque. A elfa fica preocupada, mas Zagan a tranquiliza de que nada vai acontecer, e em seguida ele desfaz o círculo de Barbatos. O feiticeiro tenta outras vezes, incluindo tentar lançar vários círculos ao mesmo tempo, porém o mesmo acontece. Nefelia pergunta o que o Zagan tá fazendo e ele lembra da aula em que ensinou a ela sobre a feitiçaria teórica mais poderosa que existe. A elfa lembra que se trata de adicionar um segundo círculo mágico dentro de um já completo. Então Barbatos tenta lançar mais um ataque e Zagan aproveita para demonstrar o que tá fazendo. Ao usar exatamente o mesmo círculo, é capaz de substituir o já existente, fazendo com que os feitiços sejam anulados. Barbatos fica incrédulo com esse truque e pergunta pra Zagan se aquele é o legado de Andras, mas o cara explica que se o feiticeiro conseguisse fazer algo do tipo, não teria nem mesmo perdido sua vida. Zagan conta que tinha 8 anos quando foi capturado por Andras, que usou um círculo mágico que ele decorou em sua mente e o desenhou secretamente na palma da sua mão usando seu próprio sangue, por ter sido o único material disponível dentro da cela. Embora ele reconheça que aquela foi uma ideia infantil, porque um amador não deveria ser capaz de imitar feitiçaria apenas copiando a forma. O cara continua contando que depois disso ele tentou fugir, mas acabou sendo pego. Porém, quando Andras decidiu lançar seu ataque fatal, por acaso ele lançou a mesma feitiçaria com apenas uma fração de segundos de diferença, sendo praticamente um milagre, o que fez o ataque do feiticeiro sumir e ser atingido pela lançada por ele. Barbatos observa que isso não foi um milagre, como ele diz, e fica espantado com a capacidade de um garoto de apenas 8 anos. Irritado, ele tenta lançar vários feitiços de uma só vez. Zagan rapidamente analisa todos e anulam eles, mesmo aquela sendo a primeira vez que vê algum dos feitiços usados. Barbatos fica cada vez mais surpreso com o poder do Zagan, que diz que até mesmo um amador seria capaz de fazer algo assim e zomba da capacidade dele como feiticeiro. Depois, Zagan continua contando que começou seus estudos se perguntando se poderia executar versões diferentes e mais poderosas dos feitiços que copiou. Desde então ele ficou sozinho no castelo com sua pesquisa, sem falar com ninguém, evitando até seus amigos do tempo de rua, até porque nenhum foi procurar por ele. Porém, Barbatos sempre estava por perto e continuava aparecendo, mesmo com ele deixando claro seu aborrecimento e desejo de ficar sozinho. Os dois se lembram dos momentos em que passaram juntos ao longo da vida, e Barbatos diz que poderia ter eliminado ele se quisesse, mas ficou curioso com o que um pirralho como ele estava fazendo no castelo. Então, como resposta, Zagan mostra que converteu todos os círculos de magia que Barbatos abriu, explicando que no momento só funciona como feitiçaria de aprimoramento físico e por isso ele deseja aperfeiçoar essa técnica ainda mais. Barbatos fica em choque ao ver que Zagan devorou sua feitiçaria e ele diz que isso é algo esperado de um candidato a arquidemônio, se gabando do poder. Isso faz o cara se lembrar que com o cargo ele recebeu seu segundo nome, passando a ser conhecido como Zagan, o matador de feiticeiros. Em seguida ele lança o ataque que acerta Barbatos em cheio. Machucado, o feiticeiro observa que Zagan já devorou todas as suas feitiçarias defensivas e como nunca conheceu ninguém capaz de superar seu oponente em termos de aprimoramento físico, não existia nenhuma possibilidade dele o ferir, mesmo que ele fosse o arquidemônio da ocasião. Então Barbatos começa a pedir para Zagan poupar
sua vida e jurar que nunca mais vai aparecer na sua frente outra vez, além de prometer entregar pra ele todo o seu conhecimento de magia. Ele também lembra que os dois são amigos, mas Zagan diz que feiticeiros não possuem amigos e lança um soco com toda a sua força do lado de Barbatos, que deixa ele tremendo de medo por pensar que aquele seria seu fim. Zagan se diverte com a situação e revela que estava apenas brincando e que não pretende acabar com sua vida, porque dessa forma ele não ganharia mais boas bebidas. Barbatos fica irritado com a forma que Zagan age diante da situação e diz que se o feiticeiro poupar sua vida, ele não vai desistir até conseguir eliminá-lo. Zagan responde que por ele tudo bem, contanto que Barbatos pague boas bebidas toda vez que perder. Barbatos fica sem entender o que um feiticeiro pode ganhar deixando o inimigo viver, e Zagan explica que agora que ele é um arquidemônio, é ridículo ficar preso a tradições, e por essa razão vai fazer o que bem entender, incluindo assumir o controle do mundo para que Nefília viva livremente. E caso Barbatos não goste das suas escolhas, deve ficar forte o suficiente para fazer ele mudar de ideia. Nefília fica feliz com a decisão do Zagan, e Manuela aparece para ajudar Castile. Porém, nesse momento, o círculo de magia feito por Barbatos começa a brilhar. Zagan pergunta se ele ainda deseja lutar, mas o cara responde que não fez nada. Então Zagan percebe que quando socou o chão, acabou interferindo no círculo por acidente. Percebendo que o perigo estava se aproximando, ele manda as garotas fugirem, mas antes que pudessem se mover, uma quantidade absurda de mana envolve o local. Zagan pergunta para Barbatos o que ele estava pretendendo fazer, e o cara conta que planejava invocar um demônio quando deles surgem diante do grupo. Zagan lembra que os boatos dizem que os demônios viviam no mundo nos tempos antigos, embora não existissem provas de que eles realmente fossem reais. Porém, as teorias dizem que os símbolos usados na feitiçaria, assim como os da igreja, são transmitidos aos mortais por deuses ou demônios. Então Zagan observa que aquele demônio está em formato de sombras e deduz que, como se tratava de uma feitiçaria que exigia sacrifícios, o que não ocorreu, além de ter sido ativada por acidente, fez com que a invocação ocorresse de forma incompleta. Porém, mesmo estando apenas em formato de sombras, o demônio transmite um poder enorme, que faz Zagan sentir uma pressão muito maior do que sentiu quando estava diante dos arquidemônios, o que mostra que os mortais simplesmente não podem se comparar ao poder dos deuses e demônios. A criatura se aproxima de Zagan e ele se pergunta se vai morrer, mas para surpresa de todos, o demônio se curva diante do feiticeiro e o chamando de rei, dizendo que está sob os seus comandos. Zagan observa que isso é graças ao emblema de arquidemônio que recebeu, o que faz ele se perguntar o que exatamente herdou. Então, como o demônio estava esperando ordens, o cara manda a criatura ir embora, que obedece seu comando sem questionar. Em seguida, o círculo de magia desaparece e a caverna começa a dar sinais que está prestes a desmoronar. Zagan rapidamente pega Nefília e as outras garotas e pede para Barbatos também se segurar nele. Então o cara leva todos para a porta da caverna, onde os 3 cavaleiros aparecem e ficam aliviados por Castile estar a salvo. Porém, Torres faz questão de deixar claro que eles não estão cooperando ou encorajando um feiticeiro, mas apenas garantindo a segurança de uma cavaleira. Depois eles vão embora e Manuela agradece por Zagan ter salvo sua vida, e após mandar ele resolver a situação com Nefília e se despedir da sua amiga, ela também vai embora. Zagan então pergunta se Barbatos quer continuar lutando, e o feiticeiro responde que depois do que acabou de ver, compreendeu que não tem o que possa fazer contra ele, e pergunta se só precisa trazer uma boa bebida para ser perdoado. Zagan confirma e Barbatos vai embora através da sua magia, deixando ele e Nefília sozinhos. Como sempre, Zagan fica sem saber o que dizer a ela, e a elfa pede para ficar ao seu lado, porque deseja ficar com seu mestre. Ele observa que Nefília se tornou mais forte e aceita que os dois fiquem juntos, mas diz que algumas coisas vão ter que mudar. Zagan se ajoelha e pensa em prometer que nunca mais vai deixar Nefília sozinha e que sempre vai protegê-la, mas ao invés disso, ele diz pra elfa o chamar pelo nome, ao invés de mestre, porque não quer ela como escrava, servo ou aprendiz. Em seguida, o feiticeiro tenta dizer que ama Nefília, porém não consegue completar a frase. No lugar, ele diz que os dois vão ficar juntos pelo resto da vida, mas depois corrige que vão ficar juntos mesmo após a morte, conseguindo se declarar de alguma forma, embora fique frustrado com o fato de não conseguir dizer um simples te amo. Nefília sorri e aceita o seu pedido. Depois, a elfa pega sua coleira e pede para que Zagan a coloque de volta, porque ela lembra de quando os dois se conectaram pela primeira vez. O feiticeiro inicialmente fica um pouco relutante por ser uma coleira de escravo, mas depois que entende a razão do pedido, ele aceita colocar ela e Nefília como símbolo de um anel de noivado, embora nenhum dos dois saiba exatamente como nomear o novo relacionamento deles. No dia seguinte, em um restaurante da cidade Keanoides, todos comentam sobre Zagan ser o novo arquidemônio, e apesar de alguns ainda demonstrarem ter medo dele, a maioria lembra que se trata de um feiticeiro que não parece ser perigoso, e que já até salvou algumas pessoas de bandidos. Grimoire e Kimales observam o assunto do momento, e ele pergunta pra feiticeira se ela não se importa com o fato do Zagan ter conseguido se tornar o novo arquidemônio, já que era algo que ela queria. A mulher diz que não se importa e que agora as coisas vão mudar por lá. Do lado de fora, algumas pessoas
pessoas se perguntam se Zagan é o novo senhor da cidade, já que tá assumindo o cargo que era de Martiosias. Outras já observam que o feiticeiro faz compras, mesmo agora sendo um arquidemônio, e ainda tá sempre acompanhado de uma elfa agradável. De repente, um deles acaba trombando em Vallefort e todos correm de medo da sua aparência assustadora. Enquanto isso, na igreja, Castile se recusa a liderar a caça ao novo arquidemônio. Afinal, Zagan salvou a sua vida 2 vezes, e a garota sente que não poderia trair ele daquela forma. Castile explica para Clavuel que ela própria testemunhou que ele não estava envolvido na série de sequestros. Então, por estar defendendo um feiticeiro, Clavuel retira sua posição como cavaleiro angelical por tempo indefinido, e Castile observa que a igreja chegou ao ponto de se preocupar mais em censurar o seu povo do que em lidar com os arquidemônios. Os 3 cavaleiros que servem Castile, na mesma hora pedem para Clavuel avaliar um castigo menos pesado para a garota, porque deve ser consideradas realizações passadas dela, assim como o fato de que não é uma boa ideia teria uma perda da espada sagrada justamente durante a ascensão de um arquidemônio. Porém, Castile pede para os 3 pararem de tentar defenderem ela. A garota observa que Zagan nunca se desvia daquilo que acredita e deseja poder fazer o mesmo que ele. Castile entrega sua espada sagrada para Clavuel, junto com sua autoridade como comandante dos Cavaleiros Angélicos, pensando que isso era o melhor a se fazer. Afinal, ela só se tornou cavaleira para proteger o máximo de pessoas que pudesse alcançar, mas ultimamente estava apenas seguindo as ordens da igreja. Porém, Clavuel avisa que mesmo que demore algum tempo, a punição dela vai ser cancelada, porque dizem que as espadas sagradas escolhem seus portadores e expulsar uma escolhida normalmente estaria fora de questão, ou seja, era só questão de tempo para que ele encontre um jeito dela voltar a ser uma cavaleira. Castile diz que se acha indigna de tal cargo, enquanto reflete que existem pessoas da igreja que veem valor em alguém como ela. Então, Clavuel avisa pra garota tomar cuidado, porque infelizmente a única proteção que ele pode oferecer para ela é de natureza política, e o mais terrível dos empunhadores da espada sagrada, Rafael Riorandel, conhecido por ser um indivíduo muito cruel, tá a caminho da cidade. Essa informação deixa Castile preocupada, porque o terrível cavaleiro só poderia estar indo até lá naquele momento para purificar ela como apóstola. Enquanto isso, no castelo de Zagan, o feiticeiro pesquisa em seus livros alguma informação sobre a marca de arquidemônio e as entidades conhecidas como demônios, assim como alguma resposta que diga por que um deles se curvou diante da sua marca. Porém, mesmo depois de 2 semanas, ele não encontra nenhuma pista a respeito do assunto, nem mesmo nos livros que tirou do castelo de Martiosias, o antigo arquidemônio. Nesse momento, Zagan vê Nefilha entrando de Fenil na biblioteca, e percebendo que a elfa planeja assustar ele entra no jogo e finge que não estava vendo ela, mas Nefilha fica sem saber como surpreender ele, e explica que como ele parece exausto de tantas pesquisas que tem feito nos últimos dias, ela pensou em um jeito de animá-lo. Zagan acha fofa a tentativa de Nefilha, e pergunta se ela queria falar algo com ele, o que faz ela lembrar que foi até lá para avisar que o almoço que ela estava preparando ficou pronto. Chegando na cozinha, Zagan percebe que Nefilha preparou novos pratos e fica bastante interessada em um molho. A elfa explica que sua amiga, Manuela, contou para ela que um feiticeiro chamado César Cláudia inventou aquele molho e que boatos dizem que ele lançou as bases da culinária moderna, por dedicar seus estudos nos sabores ao invés da vida eterna, como a maioria dos feiticeiros. Depois, os 2 almoçam juntos e Nefilha comenta que ela também preparou pudim para sobremesa, um outro prato que Manuela ensinou ela a fazer. Então, após terminar o almoço, Zagan prova o pudim e fica encantado com o sabor doce dele. Nesse momento, o feiticeiro sente a presença de alguém invadindo a sua barreira. Mesmo assim, ele continua calmamente comendo seu pudim, se recusando a deixar o invasor atrapalhar sua refeição. Vallefort se aproxima do seu castelo, conseguindo passar por todas as armadilhas no caminho, e Zagan observa que a pessoa que está invadindo é alguém experiente. Pouco tempo depois, Vallefort chega na cozinha e Zagan lembra de já ter visto ele no leilão em que conheceu Nefilha, e que era um dos candidatos para ser arquidemônio. Então Vallefort revela que foi até lá para eliminar ele e tomar seu poder. Zagan pede para o invasor esperar, porque ele tá no meio de uma refeição. Porém, Vallefort fica irritado por sentir que o feiticeiro tá zombando dele, e o ataca com uma das suas mãos. Zagan facilmente protege o pudim e segura a mão de Vallefort, observando que o braço dele não é de feitiçaria. Como seu oponente insiste em atacar, Zagan perde a paciência, porque só queria terminar de comer seu pudim, e empurra Vallefort para longe, que cai no chão inconsciente. O feiticeiro observa que agora que é arquidemônio, provavelmente vai aparecer outros invasores e seria melhor fortalecer suas barreiras. De repente, o capacete de Vallefort se solta do seu corpo, e Nefilha e Zagan ficam em choque ao descobrir que se trata de uma criança. Preocupado com a ideia de ter machucado uma garotinha, o feiticeiro pensa em pegar algum remédio para gripe, mas Nefilha informa que isso não vai ajudar e que ela tá apenas desacordada e vai despertar em breve. Então, Zagan leva a pequena intrusa até um quarto de hóspedes, que ele tinha preparado para receber alguns dos amigos de Nefilha, caso um deles resolver aparecer. Algum tempo depois, Vallefort acorda e sua primeira reação é tentar atacar a Zagan, que a segura facilmente e avisa que ela só tá viva graças à bondade de Nefilha. A garota ainda tem dificuldade de entender a razão de estar viva, afinal ela se mostrou uma inimiga do feiticeiro
feiticeiro, invadindo seu castelo e tentando eliminar e roubar seu poder, algo que ela conta que deseja para deixar de ser fraca. Zagan concorda que o poder é algo necessário para sobrevivência, mas pergunta para Valefor por qual motivo ela escolheu ele dentre tantos alvos. A garota conta que ele é um arquidemônio novato que recebeu como título Matador de Feiticeiros, e por isso ela pensou que ele seria fraco em uma luta que não envolvesse feitiçaria. Zagan reconhece que realmente não pode neutralizar habilidades raciais, e como Nefilha fica meio perdida na conversa, ele explica que as escamas resistentes da Valefor e a respiração fotônica revelou que ela é um dragão, criaturas que podem viver milhares de anos. A garota fica revoltada ao perceber que Zagan descobriu sua raça, e ele observa que ela não demonstra ressentimento ou vingança, agindo semelhante a ele próprio quando era criança e era pego roubando comida. O feiticeiro se lembra da sua infância, notando a semelhança entre os dois, e observa que antes de Valefor ser dragão ou feiticeira, ela é só uma criança. Então, Zagan diz que como Valefor desafiou um arquidemônio, merece receber uma punição. A garota fica preocupada, mas em seguida ele revela que ela vai ter que ajudar Nefilha nas suas tarefas durante uma semana. As duas ficam surpresas com a punição, enquanto Zagan pensa que daquela forma, ele vai poder ensinar Valefor o que é permitido e o que não é. Valefor então pergunta se Zagan não vai devorar ela, e o cara fica desapontado por alguém pensar que ele é capaz de devorar uma criança. A garota explica que os humanos pensam que se devorarem um dragão vão ficar mais fortes. O feiticeiro reconhece que existem lendas antigas que dizem que banhar em sangue de dragão torna a pessoa imortal, que devorar a carne obtém mana infinita, assim como seus ossos curam qualquer doença, percebendo que essa é a razão da Valefor ter tentado esconder sua identidade. Então ele deixa claro que não tem nenhum interesse em devorar pirralhas de gosto desagradável. Depois, Zagan se pergunta o que seus amigos que cresceram no meio do lixo fariam em uma situação como aquela, e lembram deles entregando pra ele comida. Então o cara entrega as sobras do almoço pra Valefor, que fica sem entender aquela caridade e cogita jogar o prato fora. Porém, ele percebe a sua intenção e avisa que odeia pessoas que desperdiçam comida, e considerando que Nefilha é quem preparou, ele eliminaria caso alguém fizesse tal coisa. Valefor na mesma hora muda de ideia e prova o prato. Ela fica encantada com o sabor da comida e Zagan age como se ela tivesse dito algo óbvio, já que ele foi feito pela elfa. Em seguida, a garota devora o almoço e Zagan avisa que vai voltar pra biblioteca e pede pra ela ajudar Nefilha com o que precisar. Então Valefor pergunta se ele não tem medo que ela ataque a elfa e fuja. Zagan permanece calmo e diz pra ela fazer o que quiser, mas diz pra ela pensar bem antes de fugir, agora que ele conhece o seu segredo. Além disso, ele avisa que Nefilha é bem mais forte que ela, o que a deixa surpresa. E assim, Valefor ajuda a elfa em suas tarefas. Porém, Zagan, mesmo tendo falado pra garota fazer o que quiser, ele decide observar as duas à distância, pra garantir que as coisas não fiquem perigosas. Nefilha recolhe as roupas do varal enquanto conversa com Valefor, que pede pra ela chamar de For, um apelido dela. A elfa então pergunta se a garota tem medo do Zagan, e Valefor responde que até acharia ele bonito, se tivesse uma boca maior, mostrando ter claramente um senso de beleza de um dragão, mas ela conta que acha o poder do feiticeiro assustador. Nefilha tranquiliza ela, dizendo que Zagan não exerce seu poder sem um bom motivo, e o cara, que ainda estava escondido escutando a conversa, fica surpreso com a opinião dela a seu respeito, afinal ele vaporizou vários bandidos e feiticeiros. As duas continuam conversando e Valefor observa que Zagan não mostrou nenhuma ponta do seu verdadeiro poder para derrotar ela. Nefilha admite que ele é uma pessoa misteriosa e pergunta pra garota o que ela pretende fazer a partir daquele momento. Valefor reconhece ser fraca demais para ir atrás dos outros arquidemônios, demonstrando não saber o que fazer para conseguir poder. Zagan continua escutando a conversa e estranha a impaciência de Valefor para alcançar seu objetivo, porque ele pensava que dragões eram criaturas pacientes. Isso leva a se perguntar o que uma criança dragão como ela estava fazendo em um lugar de humanos e agindo como feiticeira. Depois, Valefor pergunta pra Nefilha o motivo dela seguir as ordens do Zagan, e ela conta que ele a comprou, mas não tratava ela como escrava, o que a faz querer ficar ao seu lado. Então ela pergunta se Valefor tem algum lugar assim. A garota fica triste e nega com a cabeça. Nos dias seguintes, Valefor começou lentamente a baixar a guarda e trabalhar sem reclamar, enquanto Zagan continuou com suas pesquisas, sem encontrar nenhuma resposta. Por conta disso, o feiticeiro decide voltar ao castelo de Marchosias para investigar seu covil melhor, porque se recusa a acreditar que um arquidemônio milenar não tinha nenhum interesse em demônios. Ele deduz que Marchosias pode ter escondido as informações que encontrou e chega à conclusão que uma perspectiva diferente o ajudaria em sua busca. Nesse momento, Valefor aparece na biblioteca para avisar que o almoço estava pronto. O cara então passa por ela tranquilamente e a garota questiona se ele não acha que existe a possibilidade dela o atacar pelas costas. Isso faz Zagan se lembrar de quando Barbatos prometeu que iria eliminar ele, e o feiticeiro responde para Valefor a mesma coisa que disse da última vez em que recebeu uma ameaça. Ela pode atacar quando quiser, mas a cada derrota vai trabalhar mais para ele. Depois, os três almoçam juntos, e Valefor pede desculpas por ter interrompido a refeição do Zagan no dia que ela invadiu seu castelo. Então, o feiticeiro avisa que tá pensando em levar a garota para investigar o castelo de Marchosias. Na mesma hora, Valefor questiona sua decisão, afinal aquilo seria o mesmo que compartilhar os conhecimentos do antigo arquidemônio
com ela, assim como ele também não deveria permitir seu acesso à sua biblioteca, porque ela poderia roubar seus conhecimentos. Zagan continua aproveitando a refeição tranquilamente e avisa que ele considera técnicas e conhecimentos coisas que devem ser roubadas. Vallefort então diz que não compreende ele, afinal o cara poderia forçar ela a obedecê-lo, e ao invés disso, diz que não liga de compartilhar seus conhecimentos. O feiticeiro explica que não importa se ela é dragão ou suas habilidades como feiticeira, ele a considera apenas uma criança e ela deve agir como tal, o que faz os olhos de Vallefort encherem d'água. Zagan fica preocupado por ter feito a garota chorar e faz carinho na sua cabeça para acalmar ela. Em seguida, o feiticeiro reconhece que obedecer ele traria vantagens para Vallefort, afinal ninguém seria louco de irritar um arquidemônio indo atrás dela, independente do fato de ser ou não um dragão. Vallefort concorda com Zagan e pede para ele também chamar ela de For. De noite, a garota apaga logo depois de comer, como uma verdadeira criança, e Nif ele observa que Vallefort deve ter tranquilizado quando Zagan mostrou que não era um inimigo, porque foi isso que aconteceu com ela quando chegou no castelo. Depois, Zagan percebe que Vallefort ainda estava segurando a colher que estava comendo, e quando a tira da sua mão, a garota segura e diz papai. O feiticeiro se pergunta se ela tá sonhando com seus pais, e Nefilha comenta que até parece que ele tem uma filha agora. Porém, em seguida, os dois morrem de vergonha por perceberem que isso faz os três parecerem uma família. Zagan nota que parece absurdo um arquidemônio como ele ter uma ideia normal de felicidade como aquela. Então, o casal fica de mãos dadas enquanto olham Vallefort dormir. Como uma forma de entender melhor o que tá vivendo, Vallefort passa a escrever um diário sobre suas vivências na sua nova casa. Na cabeça da criança, ela ainda sente que tá sendo confinada por um arquidemônio. Em uma semana com sua colega Nef, ela aprendeu a fazer faxina, lavar roupa e cozinhar. Vallefort acha cansativo, mas não é como se ela sofresse ao fazer essas coisas, ainda mais porque ela é elogiada quando faz um bom trabalho. Fora isso, a pequena tem dúvidas quanto à natureza da relação entre Nef e Zagan. Todas as manhãs, a elfa vai até o feiticeiro e fica olhando de forma estranha pro rosto dele, e depois de um tempo assim, ela começa seu trabalho do dia. Vallefort bisbilhotou para sacar do que se tratava aquilo, mas tudo que a elfa fazia era olhar pro cara em vários ângulos diferentes. Ao fazer isso, as orelhas dela começaram a se mexer e ela disse em voz baixa que amanhã, com certeza. Já quanto ao mago em si, ele passa o dia na biblioteca lendo sobre feitiçaria, além de dar aulas práticas de feitiçaria para Nef. Por motivos desconhecidos, o homem coloca a elfa no colo enquanto ensina ela, ameaçando encostar nos cabelos prateados dela, mas nunca concretizando o ato. Nesse dia, Vallefort deixou cair alguns livros e foi descoberta. Então se preparou para a morte caso tivesse visto algo que não deveria, mas para sua sorte, ela não foi punida. Seja como for, Vallefort sente o calor no peito ao morar nesse lugar com essas pessoas, e amanhã ela será levada para o antigo castelo do arquidemônio. No dia seguinte, a garota é vestida pela Manuela e nem a vendedora resiste à fofura da pequena, querendo levar ela para casa como se fosse um brinquedo. Na saída da loja, o mago comenta o quão cansativo é fazer compras com aquela mulher, mas na opinião da Nef, é sempre a melhor escolha. Aliás, Vallefort parece que tá curtindo sua roupa nova, e inclusive ela agradece ao feiticeiro por ter sido presenteada, e ele responde como se não se importasse tanto com isso. Em seguida, o filhote de dragão segura as mãos dos dois adultos, e Zagan sente uma coisa estranha, diferente em relação ao que ele sente pela Nef, mas estranhamente caloroso. Logo ele conclui que é um instinto protetor, e se questiona o que Barbatos diria se visse ele sentindo essas coisas. Andando pela cidade ali perto, Castile se sente um peixe fora d'água ao devolver sua espada sagrada, além de não poder mais usar a armadura ungida. Pelo menos ela sabe que seu afastamento vai atrasar a caça ao novo arquidemônio, embora ela duvide que ele ficaria grata a ela por causa disso. Independente disso, a ex-cavaleira sentiu uma grande necessidade de fazer isso, e não entende o motivo, porque ela não tem intenção de se meter entre ele e aquela elfa. Ela quer ver os dois construindo uma família e sendo felizes juntos. No máximo, Castile se sentiria honrada se for lembrada de vez em quando por eles. Por falar nisso, ela acredita que Zagan seria um pai muito amoroso, porque no fundo ele é um homem gentil. Falando no diabo, Castile vê o feiticeiro passeando com a Nef e uma criança, então se assusta e pergunta se eles já tiveram um filho tão rápido. Zagan se defende da acusação da mulher, alegando que ainda é um rapaz inocente e puro, enquanto Vallefort pergunta pro homem quem é a moça ali. Então, pro desespero da ex-cavaleira, nem mesmo o mago lembra quem é. Então Nef dá um esporro no rapaz e lembra que ela é a senhorita Castile. O mago argumenta que a roupa dificultou o reconhecimento. Falando nisso, ele questiona o motivo da mulher estar vestida dessa forma, até que os três cavaleiros ceruleanos chegam novamente para ver como sua querida oficial está. Enxergando a presença do trio como uma ameaça, Zagan sente o vapor quente saindo do filhote de dragão logo atrás dele. Então antes de qualquer coisa, ele avisa que tá tudo em ordem. Logo o trio informa Castile que o cardeal Clavuel tá solicitando a presença dela e literalmente carregam a mulher embora. Após a partida da mulher, Zagan acha que se envolver com um feiticeiro como ele só traria problemas para ela. O mago pergunta se os ceruleanos fizeram alguma coisa com a Vallefort, e ela devolve perguntando se um feiticeiro precisa de motivo para odiar os cavaleiros angélicos. Sem hesitar, o homem responde que não, porque é algo natural. Algum tempo depois, eles chegam
até o castelo do Arquidemônio, e o dragão fica impressionado com a existência de um lugar assim no subsolo. Por outro lado, Zagan acredita que o castelo foi construído na superfície, porém Marchosias deve ter afundado ele com feitiçaria. Valefor sente um estranho cheiro familiar nesse local e acredita que outros dragões podem ter vivido ali dentro, porque o formato da caverna lembra aquela em que ela morou, além do cheiro de mana. Dito isso, o mago pede pra Pequena avisar caso veja algo relacionado aos dragões. Logo ele abre os portões e vendo que Nefi estava sentindo medo com o interior obscuro da estrutura, ele segura a mão da elfa pra garantir que tá ali do lado. Um pouco mais à frente eles se deparam com uma espécie de golem ou quimera, uma criatura criada com feitiçaria. Segundo Zagan, certamente era um protetor do castelo, mas que deixou de funcionar após a morte de Marchosias. Em seguida, Valefor aponta para um círculo mágico com padrões dragônicos e diz que avisou sobre alguma coisa dos dragões, como Zagan tinha pedido. Por isso, ele passa a mão na cabeça da garota e diz que ela fez um bom trabalho. Então ela vai até Nefi para comentar que o homem elogiou ela, ganhando um segundo carinho na cabeça. Zagan analisa o círculo, mas não descobre do que se trata. Valefor menciona que provavelmente isso tá escondendo alguma porta, então ela põe a mão próxima à pintura no chão. Enquanto a garota realiza algum procedimento, o mago nota que a Nefi tá toda vermelha e balançando as orelhas. Depois, ele lembra do carinho que fez na criança e sentiu que tinha alguma relação com isso. Portanto, ele manda a elfa não se mexer e faz um cafuné na cabeça da orelhuda, porque com certeza ela ficou com ciúmes ao ver ele fazendo o mesmo com o dragão. Olhando aquela cena, Valefor avisa que o caminho foi aberto e o casal fica sem graça. Na sequência, eles seguem pelo trajeto descoberto, descendo uma enorme escadaria. No fim dela, outro portão se abre e magicamente as velas de uma biblioteca se acendem sozinhas. E Zagan percebe que achou a mina de ouro que estava buscando. Com isso, ele pede para todos reunirem qualquer livro que contenha relatos sobre demônios ou os brasões do Arquidemônio. Como uma boa criança, Valefor faz uma pergunta aleatória sobre o Zagan conseguir ler a mente das pessoas, já que ele foi capaz de saber o que a Nefi queria antes, sem perguntar. O mago responde que interpretou os sinais que a elfa deu, e que ele precisa saber captar esses sinais pelo seu próprio bem. Valefor comenta que ficou com inveja, então Zagan responde que não sabe o motivo. Afinal, ele pode até não saber quantos anos um dragão vive, porém Marchosias vive em torno de 1000 anos, por isso certamente Valefor terá tempo suficiente para compreender as emoções humanas de ponta cabeça. A pequena pergunta se Zagan vai estar com ela durante esses 1000 anos, e ele diz que ela escolherá o próprio caminho, não sofrendo a interferência dele. Assim, ela agarra o homem e afirma que quer ficar ao lado dele, causando novamente aquela sensação estranha no mago. Em seguida, ela pega um livro chamado As 12 Espadas Sagradas, então Zagan pega da mão dela para ver novamente aquele símbolo que encontrou e pensava ser o brasão do Arquidemônio. Na verdade, é a escrita gravada nas espadas sagradas, e pode não ser a mesma coisa, mas certamente possui um estilo que vem da mesma fonte. Ou seja, se aprender mais sobre as espadas sagradas, ele poderá descobrir sobre o brasão do Arquidemônio. Enquanto isso, Casteel retorna e finalmente conhece pessoalmente o Senhor dos Cavaleiros Angélicos, Lord Rafael Rion-Darel. Rafael comenta que ficou sabendo que a donzela da espada sagrada foi dispensada por desafiar ordens, mas apesar disso, ele vê uma boa expressão no rosto da jovem. A ex-capitã fica honrada com essas palavras, enquanto o Lorde vai direto ao ponto questionando quantos feiticeiros ela matou. Casteel sabe que diante dela está o maior executor de feiticeiros da ordem, e que ficaria feliz em levar a cabeça de uma traidora da fé como ela. Ainda assim, ela diz que não é um número para se ter orgulho. Dito isso, os 3 cavaleiros ceruleanos imploram para a ex-oficial ser mais cuidadosa com as palavras, enquanto Rafael acha graça por alguém ter falado dessa forma com ele após tanto tempo, inclusive a primeira mulher. Portanto, ela poderá levar essa honra consigo na vida após a morte. Nessa hora, o trio se coloca na frente da antiga superiora para proteger ela, até que o cardeal Clavuel surge e pergunta o que Rafael tá fazendo com seus cavaleiros. O Lorde despreza o cardeal, respondendo que não tem assunto com um burocrata que vive de assinar papéis, além de questionar onde está a espada sagrada da capitã dispensada. Afinal de contas, essas armas mágicas escolhem seus manejadores, e enquanto ele não cortar a cabeça da Casteel, a espada não poderá ser usada por mais ninguém. Clavuel fica indignado com as palavras do Lorde, porém ele não tem posição suficiente para ditar o que o Senhor dos Cavaleiros Angélicos faz ou não com sua lâmina. Casteel intervém e afirma que cavaleiros que usam suas espadas por seus próprios caprichos não são melhores do que delinquentes trajando uma armadura sagrada. Diante dessa audácia, Rafael Riorandel perde a paciência e aponta sua espada para a ex-capitã da ordem, questionando o cardeal se ele quer ver essa oficial sendo morta diante dos seus olhos enquanto tá desarmada. Dessa forma, Clavuel desiste de resistir e entrega a espada sagrada para a mulher. Ele teme que essa seja a desculpa perfeita para o Rafael executar ela, mas ainda assim, ele tem fé que Casteel vai achar uma saída para esse obstáculo. A oficial dispensada agradece e observa o Senhor dos Cavaleiros se afastar, enquanto se questiona por que esse homem fez questão
questão dela ter sua arma em mãos novamente. Logo em seguida, ela recolhe uma carta na escrivania. De volta ao Arquidemônio, Barbatos tá morrendo de rir pelo fato dele tá morando com uma garotinha, já que escutou boatos do Zagan ter sequestrado uma pirralha. Impaciente, o mago tenta fugir, porém Barbatos não quer que o amigo faça essa desfeita, já que vai pegar uma birita pro camarada. Logo ele conta pro embriagado que essa garota é alguém que ele conhece. A única que o Barbatos considera é a Gremori, a feiticeira. Portanto, o Zagan vê que o cara não fazia ideia de que a Valefor é um dragão. Porém, do nada, o feiticeiro lembra que Valefor invadiu a casa do Arquidemônio e pergunta o que aconteceu nesse episódio, porque rumores indicam que ele é um dragão. Zagan diz que expulsou ele de casa como sempre, então o companheiro volta a perguntar quem é a pirralha. Então ele diz que não sabe ao certo, mas parece que adotou a criança. Dito isso, Barbatos volta a cair na gargalhada, mas logo retoma a seriedade para avisar o parceiro que Rafael Riurandel, o caçador de feiticeiros, chegou em Quianoides. Esse homem é o responsável por exterminar 499 feiticeiros, e certamente ele quer que Zagan seja o número 500. Dizem até que Rafael matou e comeu um dragão, e como Zagan bem se lembra, os humanos acreditam que ficarão mais fortes se comerem carne de dragão, pelo que a Valefor falou. Assim, Zagan agradece pelas informações passadas pelo Barbatos, que deixa claro que é bem melhor ter o Arquidemônio do lado dele do que contra. Falando nisso, ele acha que uma boa forma de compensar essa amizade é Zagan dando o castelo de Marchosias pra ele. Porém, o Arquidemônio responde na lata que só quando os porcos voarem, porque assim o cabeludo cínico vai esconder tudo que ele não quer que Zagan veja. Barbatos pergunta qual é o problema nisso. Nesse instante, Rafael Riurandel entra no bar onde os magos estão, e Zagan volta no assunto do matador de feiticeiros, perguntando como ele é. O outro mago explica que é um velho com uma cicatriz na testa até o lado esquerdo do rosto, feito pelo dragão que ele matou, segundo dizem. Por falar nisso, Zagan nota pelo reflexo do seu copo que alguém parecido com isso também veio tomar uns drinks. Apesar do terror na face de Barbatos, Zagan mantém a calma diante dessa figura tão temida. O pânico era tanto que a atendente desmaia, e o resto dos clientes vai embora com pressa. Barbatos tenta atacar o cavaleiro, porém seu companheiro come o feitiço dele de novo para forçar uma paz momentânea, e também porque uma luta iria esquentar sua bebida. Barbatos questiona como um cara pode estar tão tranquilo numa situação dessas, e Zagan realmente acredita que Rafael não tenha vindo para lutar, porque o mago não sente nenhuma hostilidade vinda dele. Para tirar a prova, ele chama o Lorde Angélico para sentar com eles, e o cavaleiro acha curioso o Arquidemônio ser um homem ponderado, aparentemente. No entanto, Zagan sabe que não tem muito o que conversar com essa montanha ambulante, por isso não pode deixar a guarda baixa. Para início de conversa, Rafael conta que ficou sabendo que Zagan se envolveu com cavaleiros angelicais, por isso achou por bem ficar de olho no feiticeiro. O feiticeiro, por sua vez, imagina que ele esteja falando de Castile. Humildemente, Zagan comenta que não é tão notável quanto Rafael, e o cavaleiro ri em troca, ressaltando que ainda assim o feiticeiro parece o vilão que os rumores sugerem. Com um gosto amargo na boca, Zagan não gostaria que esse homem pensasse isso dele, não esse cara que consegue desacordar uma mulher adulta com sua mera presença. Ainda assim, o Arquidemônio tem coragem de questionar se Rafael não teme estar ao lado de dois feiticeiros, por causa de sua fama. Porém, o homem não se intimida diante disso, uma vez que sua missão é, segundo ele, apagar a brasa antes que vire o inferno. Em seguida, Rafael pergunta pro inimigo se Castile foi párea pra ele quando os dois se enfrentaram, e o mago esconde o jogo, dizendo que não sabe, mas afirma que a mulher foi a pessoa mais forte com quem ele já lutou. Surpreendendo a todos, o Lorde responde que, sendo assim, a ex-capitã é uma séria ameaça à igreja, já que se opôs à caça do Arquidemônio Zagan. Ouvindo isso, Zagan lamenta que a mulher tenha escolhido se envolver dessa forma nessa situação, e Rafael compartilha do sentimento. Fora isso, ele alega não ter outros assuntos com o feiticeiro, portanto se despede. Mas como Zagan notou que o Lorde veio confirmar a relação dele com a Castile, o feiticeiro acha melhor intervir e ressaltar que essa cidade é território dele, e caso o cavaleiro angelical saia dos limites, será seu fim. Dito isso, Rafael solta uma risada e responde que Zagan é o tipo de cara que ele pensou que fosse, do tipo que a igreja dedicaria todas as suas forças para eliminar. Com a partida do Lorde, Zagan sabe que a vinda dele não é um bom sinal, e Barbatos aconselha que eles vão atrás do cara para executar ele antes que o pior aconteça. Já que mencionou isso, Zagan manda o amigo ir na frente, e Barbatos questiona se o companheiro quer ver ele morto, mas na verdade o mais poderoso dos feiticeiros deseja que Barbatos dê uma olhada na Castile, levando em conta o perigo. Barbatos não tem muita paciência para esse serviço de babá, mas sobre a promessa de uma recompensa do camarada, ele parte com seu teleporte para a nova missão, deixando a conta pro Zagan pagar como primeira parte do pagamento. Ao voltar pro seu castelo, o Arquidemônio achava que Nef estaria dormindo. No entanto, ela estava lá como sempre para receber seu mestre. Zagan comenta que a elfa poderia descansar ao invés de estar acordada até essa hora, porém ela responde que Valefor insistiu para esperar o homem chegar em casa. Entretanto, como ela trabalhou muito hoje carregando os livros do castelo para a biblioteca, ela se cansou e acabou apagando. A garota insistiu em deixar os livros todos prontos para o Zagan poder ler quando chegasse. Por falar nesse carinho que tem mostrado, Valefor contou para Nef que poderia ficar ao lado do Zagan por 1000 anos, e que o próprio feiticeiro disse isso para a pequena. Com certeza ela deve ter ficado muito feliz
feliz ao escutar isso, segundo a elfa. Zagan concorda, uma vez que dragões vivem por muito tempo, e que seria importante encontrar alguém com quem eles pudessem compartilhar suas longas vidas, ainda mais sendo Vallefort uma órfã. Por tudo isso, Zagan pretende se livrar de Rafael antes que ele pense em encostar as mãos na garotinha dragão. Falando em estar junto, Nefi afirma que também gostaria de passar todo esse tempo ao lado do feiticeiro, e ele responde que isso com certeza vai acontecer. Dito isso, Zagan reparou pela primeira vez que os cílios da elfa eram tão longos, porque nunca tinha visto de tão perto antes. Ao mesmo tempo, ele sente um ótimo cheiro saindo dela, e uma parte molhada do seu cabelo faz pensar que Nefi acabou de sair do banho. Assim, os dois se preparam para se beijar, porém Zagan é interrompido por Barbatos, que traz péssimas notícias dentro do seu teleporte. Estando ajudando ou não, Barbatos é jurado de morte pelo arquidemônio sem saber exatamente o motivo. Confuso, o feiticeiro sai do teleporte e carrega consigo Castile, que segundo ele, alguém misturou veneno na bebida dela. Nefi e Zagan vão ajudar a cavaleira, e Vallefort acaba acordando no processo e vendo a espada sagrada na bainha da mulher desconhecida. A presença de uma cavaleira angelical provoca a ira do dragão, que inicia sua transformação para acabar com a humana. Zagan segura o braço da garotinha antes disso, alertando que é uma visita e não pode ser ferida. Vallefort menciona que virou feiticeira apenas para poder se vingar dos cavaleiros angelicais, porque alguém com uma espada sagrada matou seu pai. Zagan afirma que certamente não foi essa mulher presente. Além disso, mesmo que Vallefort mate Castile, nada mudaria sua vingança, ou apenas traria mais inimigos para a criança dragão. Vallefort questiona o que Zagan sabe desse assunto, então ele explica que a vingança é fazer seu alvo sofrer, levando ele até as profundezas do desespero e do terror, até que ele implore pela própria morte. Dito isso, parece que Vallefort se arrependeu de ter perguntado, mas insiste em saber se o homem já se vingou de alguém antes. Ele responde que sim, mas que falhou, porque matou seu alvo rápido depois dele mesmo ter sofrido muito, mas de toda forma, nada daquilo fez Zagan se sentir melhor, e é por isso que ele quer ensinar a criança a agir da forma correta, e para isso existem vários instrumentos de tortura nesse castelo. Algum tempo depois, Castile finalmente acorda e tenta se lembrar de como foi envenenada. Ela lembra de ter sido convocada por uma carta sem remetente, até que encontrou alguém da igreja que mencionou uma facção de reconciliação, que queria a convivência pacífica com os feiticeiros. Castile não sabia que essa facção existia, e ela relata que o homem não chegou a mostrar o rosto durante o diálogo, porque assim seria mais seguro, segundo ele dizia. Porém, de uma forma estranha, a cavaleira sentiu que conhecia o homem de algum lugar. Por fim, ele perguntou para Castile se ela gostaria de se juntar a essa causa e oferece proteção para caso ela se vire oficialmente contra a igreja. Como a mulher não sabia responder, ele deu mais um tempo para ela pensar e pediu para ela procurar por Orobas quando tivesse decidido, porque esse nome vai proteger ela. Depois dessa conversa, Castile começa a se questionar até que ponto vale a pena se unir a essa resistência, uma vez que tudo que ela sempre fez na sua vida foi lutar pela igreja e os cavaleiros angelicais. No entanto, de certa forma, ela já tá na lista negra da própria instituição que sempre protegeu, tendo em vista que foi contra a caça do arquidemônio. Pensando por esse lado, se unir à facção pode ser sua chance de não ser morta pelo Rafael e seguir sua intuição de que Zagan é mais do que um mero inimigo a ser abatido. E foi nesse período de reflexão que a mulher foi envenenada por um chá que bebia, e Barbatos chegou para salvar ela. Castile acredita que Rafael seja um suspeito óbvio quanto a quem envenenou aquela bebida, porém Zagan prefere achar que ele simplesmente rasgaria ela no meio com uma espada. Seja como for, Zagan oferece estadia para a cavaleira durante um tempo e se dirige para a saída, porém ela segura o homem pela capa e pede para ele ficar um pouco mais. Zagan responde que a mulher deveria pedir esse tipo de coisa para Nefi, já que será ela que vai cuidar da humana, e ela concorda no final, mas Zagan lembra que tá tarde e nem seria legal acordar a elfa a essa hora, por isso ele vira sua cadeira de costas e continua lendo seu livro para marcar presença. Feito isso, Castile se questiona de novo se ela estava simplesmente querendo a atenção do feiticeiro, e pensa em como ela poderia fazer parte da felicidade a qual Zagan e Nefi estão destinados a compartilhar. Porém, no dia seguinte, a garota começa a duvidar de que realmente aguentaria passar por tanto tempo ao lado daqueles dois, já que ela foi vestida de criada e colocada para fazer as tarefas domésticas um dia depois de estar envenenada, sendo que nunca tinha segurado uma ferramenta na vida que não fosse uma espada. Zagan salienta que deixou a mulher ficar ali, mas não de graça. Depois disso, Castile vê Vallefort e tenta conhecer a garotinha, porém a criança não mostra nenhuma simpatia pela humana, chamando ela de cabeça com cauda. Diante da agressividade da baixinha, Zagan conta que o pai dela foi morto por um portador da espada sagrada, mas que tudo ficará bem desde que as duas saibam respeitar o espaço uma da outra no mesmo ambiente. Alguns dias depois, Zagan escuta mais uma vez o grito desesperado da Castile nos entornos do castelo, e dessa vez era um sapo que a Vallefort jogou na cara dela, o terceiro incidente em tão poucos dias da estadia da moradora. Castile questiona pro dono da casa se isso que é respeitar o espaço do outro, e ele reconhece que essa é uma forma da garota irritar a cavaleira sem usar a força, uma maneira comum das crianças se expressarem. Em seguida, Vallefort joga mais 3 sapos no rosto da mulher, fazendo ela espernear. Então Zagan reflete que Castile realmente não sabe fazer nada além de lutar.
De toda forma, ele comenta com a garota que ela parece bem, apesar dos pesares, e tudo que ela conseguia pensar é que o homem estava preocupado com ela. Algum tempo depois, Valefor escrevia no seu diário que fazem 10 dias que o castelo ganhou uma nova moradora, uma desgraça com uma espada sagrada, com um nome chique que não condiz com a cara de pobre dela. Por isso, o dragão passou a chamar a humana de cabeça de cauda, e frequentemente testa as habilidades da suposta cavaleira angelical, colocando cascas de banana no caminho, que ela cai feito uma bocó, ou então tacando sapos nela, ou perseguindo a mulher com cobras, e no final da pena do quão covarde essa humana pode ser, mesmo que se auto-intitule uma guerreira, mas que nem serve de rival. Nessa hora, Zagan chama a garota para conversar. Enquanto isso, Nef pede perdão para Castile pela forma como a criança tá tratando ela, mas a ex-oficial finge que tá tudo de boa, e muda de assunto ao dizer que esse lugar de banho é lindo, mas toma um susto sozinha ao ter imaginado Nef entrando acompanhada nessa piscina. Nef vai além e diz que coisas nesse sentido realmente acontecem com frequência, e brinca que sempre compartilha a banheira com uma pessoa que chega a ser manhosa no banho, que adora abraçar a elfa depois de lavar o cabelo. Castile não sabe onde enfiar a cara diante dessa história, então Nef explica que tava falando da Valefor. Como a cavaleira tava pensando em outra pessoa, as duas ficam extremamente envergonhadas. Voltando à criança, ela leva um puxão de orelha pelo que vem fazendo com a nova moradora, e em seguida, o arquidemônio pergunta se o dragão quer continuar morando ali com eles. Como a garota não respondeu, ele deixa claro que ela pode responder depois de resolver o que precisa ser feito, caso tenha algo nesse sentido. Dito isso, Valefor agradece. Se lembrando do dia mais traumático da sua vida, a garota sai voando em busca do seu pai e encontra ele morto diante de um cavaleiro angelical. Essa lembrança atormenta a pequena, que sai do seu quarto transtornada e chega até a Castile. Então ela estende suas garras para a mulher, mas desiste de tentar qualquer coisa. Pouco tempo depois, Nef avisa desesperada ao Zagan que a Valefor sumiu. No dia anterior, Valefor escreve em seu diário sobre Zagan ter perguntado se ela queria ser filha dele e da Nef. Apesar de sentir a tensão da surpresa, ela confessa que ficou feliz com aquilo. Desde que chegou nesse castelo, ela passou a sentir algumas coisas que desconhecia antes em sua vida, e agora ela entende esse quente no peito que aquece seus dias. Valefor gosta de estar ali, e também gosta de quando Zagan faz carinho na cabeça dela, ou quando Nef dá um abraço forte no seu pequeno corpo, ou então quando os dois ensinam as coisas pra jovem dragão. Na verdade, ela não gosta, ela ama isso tudo, tanto que provavelmente vai acabar esquecendo da sua vingança, caso acabe ficando. Quem sabe ela fique com os dois pra sempre, e esse sentimento ruim de dar o troco em quem deu um fim no seu pai acabe desaparecendo com o tempo, apesar que parte dela ainda insiste em lembrar que esse rancor vive e pulsa dentro do seu corpo, fazendo com que ela não se esqueça do ódio que consumiu suas atitudes até esse dado momento. E é esse ódio gritante que impulsiona a decisão da cria de dragão, que lamenta pelo próprio destino, porque ela não pode ficar ali, ela precisa saciar esse desejo de se vingar. Ao terminar seu último registro, a garotinha fecha seu diário e abre suas asas de frente para a varanda, levantando o voo após agradecer ao Zagan por ter permitido que ela fosse sua filha, por dizer que a decisão era dela e que sempre esperaria por ela. Logo após percorrer um longo caminho através dos céus de Quianoides, o dragão retorna ao castelo do Arquidemônio, onde ela deseja encontrar poder bastante para matar um portador da espada sagrada. Ao tentar entrar, Valefor sente que tá traindo o Zagan de alguma forma, como se estivesse fazendo as coisas escondida dele. Ainda assim, ela precisa de poder, por isso não tem escolha a não ser seguir em frente. No entanto, a criança não estava sozinha no recinto, porque Lord Rafael Riorandel seguiu os passos dela até o castelo. Escutando a voz rouca e grave do cavaleiro angélico, o dragão sente o cheiro da espada sagrada, o cheiro que ela sentiu quando se deparou com seu pai à beira da morte, tendo sangrado por um desses ceruleanos de armadura requintada, ainda mais com essa cicatriz da cara, a marca de uma garra gigante e feroz que dilacerou a carne do homem. Tomada pelo ódio, Valefor avança contra o inimigo, e apenas no meio da sua investida ela se dá conta que jamais poderia vencer um portador da espada sagrada sem bolar um plano antes. Então, sem chances de desviar do golpe mortal, ela chama pelo nome de Zagan, que surge do nada e repreende a jovenzinha, deixando claro que vai proibir ela de ficar acordada até tarde. Tendo certeza que sua filha de consideração estaria nesse lugar, o arquidemônio usou o teleporte de Barbatos para garantir que nada de ruim acontecesse. Ainda aflita, Valefor grita que traiu Zagan, mas ele responde com firmeza que entende como a garota se sente, por isso ela não deveria se preocupar com essas coisas pequenas. Dito isso, a pequena cai no choro e abraça o humano. Do outro lado do portal, Nef aguarda o desfecho do conflito, enquanto Rafael acha graça de um feiticeiro se importando com outra pessoa. Diante disso, Zagan deixa claro que essa não é uma pessoa qualquer, e sim sua filha. Para defender ela, o arquidemônio avisa ao cavaleiro que se defenda como puder, caso não queira morrer. Rafael garante que não é sua hora, por mais que esteja muito bem preparado para esse momento. Dito isso, ele impõe a espada sagrada Metatron, que despeja um vento tão raivoso que desfaz o feitiço do adversário. Segundo Rafael, essa espada uma vez derrotou um arquidemônio e queimou sua magia junto com seu corpo diante das chamas da purificação. Temendo pelo pior, Valefor pergunta por que Zagan provocou esse cavaleiro a esse ponto. Porém, seu pai tinha prometido que ensinaria a filha a se vingar, e considera essa sua primeira aula. Na lição de estreia
Eretreia, ele diz que primeiro de tudo, é importante extrair todo o potencial do seu alvo para depois levar ele ao desespero, dando margem para você o esmagar. Com essa estratégia em mente, Zagan ataca o inimigo com um círculo mágico que não se quebra diante da força da espada sagrada. Há um tempo atrás, Zagan sofreu com isso perante o poder de Casteel, mas desde então, ele desenvolveu um feitiço que suga a mana do ambiente para se manter, até mesmo se alimentando da chama purificadora. Zagan gosta de chamar essa magia de escama celestial, porém apesar do poder devastador, que seria capaz de quebrar os dois braços de um homem comum, Rafael tá longe de ser um cavaleiro ordinário, e sua força de reação era tanta que ele abre uma cratera no chão com um contra-ataque brutal. Ainda assim, por mais que o Angélico demonstre tanta capacidade, Zagan jamais perde sua calma, uma vez que nada muda o fato dele ter na manga uma carta intransponível, a escama celestial. Entretanto, após 3 golpes sofridos, a barreira se dissipa por falta de energia, então o arquidemônio descobre na prática o limite da sua criação. Independente disso, o fato da chama da purificação não ser mais um problema no campo de batalha, tendo sido absorvida, agora permitia que o mago pudesse usar outras cartas desse baralho, que antes seriam anuladas por aquela hostilidade do oponente. Sendo assim, ele aplica um golpe no cavaleiro que isola ele longe. Diante de tanta brabeza, Valefor aplaude o jovem com admiração, enquanto ele reflete que provavelmente seu adversário não vai conseguir se levantar desse impacto. Afinal, mesmo com a bênção daquela armadura ungida, um golpe crítico pode muito bem tirar um homem desses da batalha. Porém, o fato do Rafael Riurandel ter se erguido novamente faz Zagan se questionar se seu rival é realmente um humano. Nesse meio tempo, Casteel questiona pra Nef onde o Zagan tá, ansiosa pra acompanhar ele onde quer que ele tenha se metido. Assim que a elfa explica a situação, a capitã afastada não tem dúvidas de que deve intervir na luta, movida pela culpa de acreditar que Valefor abandonou o castelo por sua causa. No entanto, ela se questiona até que ponto vale a pena se aliar ao arquidemônio, uma vez que certamente a igreja irá perseguir a donzela da espada sagrada até decretar a morte da sua oficial prodígio. Tendo sido criada no meio angélico, Casteel Lyukvist acredita por um momento que está agindo por puro egoísmo, e diante da tortura inacabável dos seus pensamentos, ela inveja Nefelia por poder ficar segura no castelo e esperar pelo retorno do seu amado. Por outro lado, a elfa compartilha do mesmo sentimento em relação à humana, porque ao contrário dela, Casteel pode ir atrás do Lord Zagan. Seja como for, Nef acredita que seu dever é estar presente para receber o Arquimago em casa. Dito isso, a elfa dá um abraço na humana, que desabafa todo o seu conflito interno sobre ser uma inimiga ou não do Lord Zagan, e que talvez ter sido envenenada tenha atingido somente mais do que ela imaginava, porque apesar de ser uma cavaleira da igreja, ela deseja se aliar ao inimigo mortal da instituição que criou ela. Escutando cada palavra com atenção, Nefelia toca o rosto da guerreira e afirma que ela sabe o que fazer. Afinal, no dia em que as duas conversaram pela primeira vez, Casteel percebeu a terrível solidão do arquidemônio. A princípio, Nef sentiu ciúmes, mas logo aceitou que existem outras pessoas que são capazes de compreender o íntimo do Lord Zagan. Confusa, a cavaleira questiona o motivo da elfa estar sendo tão bondosa com ela, e a elfa responde que as duas são amigas, afinal de contas. Dito isso, a mente de Casteel clareia e ela salta no portal, indo atrás do seu objetivo. Enquanto isso, no castelo do arquidemônio, todos contemplam a habilidade surpreendente do Rafael de regenerar suas feridas. Então Zagan nota que o rumor sobre a carne de dragão era real. Ao se alimentar dela, o homem foi agraciado com poderes especiais. Pensando nisso, Zagan comemora com Valefor o fato do inimigo inevitavelmente demorar a morrer, e por isso eles vão poder punir ele de todas as formas que quiserem. Ligeiramente confuso, Rafael nota que é mais odiado naquele recinto do que ele imaginava, por mais que não saiba exatamente o motivo. Do outro lado da moeda, a cria de dragão afirma que seu pai, o dragão sábio Orobas, era seu motivo de orgulho e alegria. Então a garota aponta pro executor e denuncia que ele matou seu criador. No fim de tudo, a criatura alada que viveu por mais de 1000 anos, que Zagan tinha mencionado pra Valefor, era ninguém menos que aquele que deu a vida a ela. Sendo assim, o feiticeiro se questiona se um mero homem seria capaz de derrotar uma entidade mítica como aquela. Valefor ressalta que seu pai usou sua sabedoria e orientação para ajudar as pessoas, enquanto se lembra de um dia em que alguns cavaleiros angélicos foram visitar ele. Sem saber o motivo, a criança viu o dragão partir com aqueles 3 homens e não voltar mais. Para encontrar seu pai, Valefor atravessou os ares depois de uma semana sem notícia dele, e o que ela encontrou no fim da linha foi Ouroboros, o sábio, tendo seu cadáver fincado por uma espada sagrada, e um homem com aparência demoníaca bebendo seu sangue. Aquela imagem afetou tanto a mente da criança que ela perdeu o controle do seu voo e desmoronou no chão. Apesar do seu pai ter dedicado a vida a compartilhar seu conhecimento, Rafael traiu o dragão lendário. Nesse caso, o Lorde não vê outra escapatória a não ser matar a filha de Ouroboros, que poderia ser uma ameaça quando crescer, com seu desejo de vingar o pai. No primeiro momento, Zagan conseguiu afastar o homem, porém, quando Rafael volta a investir contra seu alvo, Valefor é obrigado a reagir, lançando um feitiço monstruoso que cobre o cavaleiro angélico com um poder surreal, despertando uma força oculta do castelo onde a batalha acontece. Rafael coloca sua espada mágica à frente para bloquear o ataque, até que Casteel surge e controla tanto a Metatron quanto a magia da filhote dragão. Perante isso, Rafael
Rafael finalmente cede e cai de joelhos, já sem forças. Lord Zaghan, mesmo que não se importe com a vida de nenhum lacaio da igreja, questiona a motivação por trás do comportamento daquele cavaleiro. Incrédula, Castiel acredita que, apesar de parecer um absurdo, parece que foi o próprio Rafael que convocou ela com aquela carta. Se ela tiver certa, esse homem é um dos Ouroboras da facção de reconciliação. Confuso, Zaghan sente uma presença vinda do portão do castelo, de onde o miasma obscuro toma conta de todo o território, revelando a presença de um golem modelado com a aparência de um demônio, que sugava para si toda a mana do ambiente, drenando toda a sua volta com um apetite insaciável. Como bem se lembra, Valefo alerta que esse é o guardião do castelo do Arquidemônio, o protetor de Marchúcias. Dito isso, Zaghan acredita que a onda de choque do confronto das espadas sagradas deve ter quebrado o selo. Então o feiticeiro ordena, através do seu brasão de Arquidemônio, que o golem volte para onde veio. Ao receber o comando, a criatura se contorce de uma forma estranha, como se suas engrenagens não compreendessem aquela ordem como deveriam. Logo em seguida, o golem dispara um poder devastador em cima de Valefor, que nem ao menos consegue reagir. Para surpresa de todos, Lord Rafael se coloca à frente do dragão para receber o impacto, ao passo que Zaghan se cansa da presença do maldito gigante. Por essa razão, ele invoca novamente a escama celestial e destroça o monstro com um golpe de enorme potência. Em seguida, ele corre para ver como sua filha tá, e ela parece ilesa, mesmo diante de todo aquele susto. À frente dela, Rafael Riurandel sofre as consequências de ter sofrido um ataque tão intenso, e o Arquidemônio nota que, para piorar, a ferida do cavaleiro tá muito perto do coração, ainda que Rafael tenha o poder do dragão. Tirando isso de lado, o ímpeto de Zaghan foi questionar mais uma vez por que o cavaleiro angélico fez tudo isso. Então ele responde que tudo que fez foi seu dever, e não é da conta do feiticeiro. Zaghan insiste em saber a motivação, porque acredita que exista algo além do cavaleiro querer recompensar a execução de Orobas. Dito isso, ainda em silêncio, Rafael olha diretamente nos olhos de Valefor e enxerga neles a projeção da imagem do dragão sábio, o pai da criança que ele mesmo tornou órfã. E galera, regaça aí no like aqui embaixo e comenta no vídeo para incentivar a gente ainda mais a trazer continuação desse anime, beleza? Valeu galera, se cuidem!